Ok. 3 segundos, Rodrigo. Dá 1 segundo após o término da contagem, aí você entra. Ok. Mais calma, você tá um pouquinho apreensivo. Não tô. Pior que não tô. 3, 2, 1. Seja bem-vindo ao Pode Ser Audax, o podcast dos audaciosos. Eu sou o Rodrigo Inácio e olha, se você já me acompanha, já sabe que audácia pouca é bobagem. E como a audácia pouca é bobagem, hoje eu estou aqui com um neurocientista e um fisiologista. Adonis, cara, obrigado por aceitar o convite, para conversar um pouquinho comigo. É um prazer ter você aqui, cara. O Adonis vai falar um pouquinho sobre quem ele é, mas saibam que, olha, além de neurocientista, fisiologista, o cara é escritor, é empresário e é mentor. E eu devo ter esquecido alguma coisinha, não, Adonis? Conta um pouquinho, pessoal. Rodrigão, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui conversando com você. E acima de tudo, te parabenizar, antes de tudo, porque eu vejo que o grande problema não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E eis aqui, senhoras e senhores, que nós estamos com o Rodrigo Inácio, um dos grandes amigos que eu conheci ao longo da minha existência, Obrigado, cara. mas acima de tudo, um dos grandes homens que me inspiram relacionado à inteligência, à lealdade, à audácia, à coragem, à inteligência, ao conhecimento, à sabedoria. Então, eu quero te agradecer porque muitos que estão aqui nos vendo muitas vezes carregam virtudes como as suas, mas às vezes eles estão calados. E eu quero usar esse momento aqui para te parabenizar, para te agradecer pelo convite, te parabenizar por você ter dado esse passo, por estar aqui com esse podcast maravilhoso e por abrir a sua boca. E que isso sirva de inspiração, porque o Rodrigão carrega um conteúdo e você vai perceber ao longo de você acompanhar o Pode Ser Audax, que é esse podcast, e também acompanhar o Rodrigo nas redes, você vai perceber que o Rodrigo é um cara que tem muito conteúdo para transbordar e muita coisa que você vai ouvir hoje, com certeza vão virar chaves e você vai viver uma metanoia aqui nessa mesa hoje, com certeza. Portanto, eleve as suas expectativas. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero frisar. Quando a sua boca está fechada, pessoas morrem. Faça como o Rodrigo Inácio, use essa audácia para abrir um pouco mais a boca, porque pessoas precisam do seu pior conteúdo, porque o seu pior conteúdo pode ser a salvação de alguém. Então vamos começar e vamos quebrar tudo, Rodrigão. Obrigado mais uma vez, irmão. Eu que te agradeço, o cachê vai ficar meio caro, gente, porque o rapaz aqui é gigante. Brincadeiras, tá? Brincadeira, obrigado mesmo, viu, Adonis? Você acabou me dando a chance da gente abrir essa conversa, porque, de verdade, para quem já me conhece há muitos anos, eu ando por boa parte do Brasil aí pelo trabalho, enfim, me ver aqui hoje nesse podcast vai falar o que o Rodrigo está fazendo. Onde é que o Rodrigo está se enfiando? Ninguém jamais imaginou eu fazendo um negócio desse. E aí eu preciso contar, de verdade, primeiro, o porquê disso daqui. Olha, você já encontrou uma situação de você conhecer alguém, você conheceu esse alguém, mas esse alguém não te conheceu. Um fórum que essa pessoa estava falando, e que eu estive nesse fórum, e a pessoa disse assim, olha, o óbvio que você carrega, muitas vezes é um milagre que outro alguém está clamando a Deus como resposta. Eu falei, nossa, como assim? E ele não falou especificamente para mim, tá? Ele falou para todo mundo que estava naquele fórum. Quando ele falou aquilo, Adonis, de verdade eu desconfiei. Falei, cara, como assim? Eu tenho algo que pode ser um milagre para alguém que está clamando do outro lado. Do que ele está falando? Será que isso existe para todo mundo? O fato é que naquela noite eu não dormi. Eu ouvi esse cara falando, isso era 9 da manhã, alguma coisa por aí. Eu não dormi. Eu não dormi e o que eu fui fazer? Comecei a pensar, comecei a refletir com o que poderia ter comigo que poderia ajudar outras pessoas. Bom, então, se tem comigo, é com base na minha vida. 25 anos de mundo corporativo, vários cargos e funções, empresas diferentes, nacionais e multinacionais, sempre grandes empresas, histórico de formação militar, de que forma que isso poderia ajudar alguém? Cara, eu comecei a escrever um podcast naquele dia, de áudio para o Spotify. Olha só. Escrevi o primeiro episódio, gravei, deitei, fui dormir. Quem disse que eu dormia? Levantei às 2 da manhã, fiz o último podcast. Eu fui tentar dormir às 5 da manhã, daquela madrugada. E aí dormi mal pra caramba, mas enfim, é por isso que eu tô aqui. Eu assumi para mim um propósito de compartilhar aquilo que para mim se tornou óbvio ao longo dessas 2 décadas e meia, vivendo o mundo corporativo, aprendendo, errando, empreendendo. E é por isso que você está aqui hoje me assistindo no Pode Ser Audax. E no meio do caminho eu acabei conhecendo o Adonis, que mais uma vez eu reforço o meu agradecimento por você estar aqui. Valeu, tá? Mano, valeu, tamo junto. E assim,
eu falo muito sobre audácia, né? E aí, audácia, para muitas pessoas começam a crer que é um sinônimo de coragem. Mas é importante que elas conheçam de você, que é um neurocientista, um pouco sobre isso. Como é que é a coragem, como que funciona a coragem, até para a gente bater um papo aqui, eu mostrar um pouco também para as pessoas do que eu falo quando eu digo em audácia e por que desse nome desse podcast. Muito Né? bom. Muito bom, maravilhosa a sua pergunta, Rodrigão. E acima de tudo, para mim também vai ser um grande aprendizado, porque a palavra audácia para mim, apesar de eu já ter ouvido falar, eu nunca me aprofundei nela. Então para mim vai ser um grande aprendizado aqui também poder ouvir a parte das suas pesquisas, do seu conhecimento relacionado à audácia. Eu tô animado e tô ansioso para isso, tá, meu amigo? Obrigado. Cara, vamos lá. Para mim, quando fala de coragem e medo, a primeira coisa que vem na minha cabeça, do ponto de vista neurocientífico, é a coragem, o medo bate palma pra coragem. Como assim, Uau, Adonis? Vou ó. te explicar. Não existe coragem sem medo. Ontem eu dei uma palestra sobre procrastinação. E a maioria das pessoas me procuram no Instagram, nas redes sociais. Inclusive, você tá aí, já me segue, Adonis Carnevale 1, no Instagram. Vai lá ver pra você tomar umas pedradas na cabeça aí. Pior que as que o Davi deu no gigante Golias, tá? Que é pra derrubar mesmo. Mas eu prometo que é pro seu bem, porque eu te amo. E olha, ele dá mesmo essas pedradas. Vai por mim. Ontem eu tava falando sobre procrastinação, as pessoas vêm, Adonis, como que eu curo procrastinação? Eu preciso curar a procrastinação. Procrastinação é uma desgraça! Presta atenção, procrastinação não tem cura, porque procrastinação é fisiológica. Todos nós procrastinamos por conta do nosso senso de sobrevivência. Sim. Assim como o medo. O medo é inerente ao ser humano. Nós precisamos ter medo. Caso contrário, nós não chegaremos como espécie humana aqui onde nós estamos hoje. Agora, então peraí, quem tem coragem não tem medo? Não. Quem tem coragem é a pessoa que, mesmo com medo, ela deu passos de fé. Então, Adonis, do que nós podemos falar sobre coragem? Coragem é o quê? Coragem é você, com prudência, sabedoria, análise, planejamento, mas principalmente audácia. Vamos trazer ela aqui. Você olhar para os seus medos, identificar o que é um medo relacionado à fisiologia. Nós temos 3 tipos de medo: medo fisiológico, o medo emocional e anota que não tem no Google, o medo fantasioso. O medo fisiológico é aquele que minha pupila dilata, minhas mãos suam, minha frequência cardíaca aumenta, acelera, que me deixa em alerta. Ora, é o medo de uma prova de vestibular, por exemplo. Sim. Quem nunca sentiu esse medo? O medo de quando você vai sair com a sua paquera, sua namorada, seu namorado, primeiro encontro, você fica com o coração acelerado, você tem medo, você tropeça nas palavras, você trupica, você fica um pouco ansioso, mas é um medo gostoso, é um medo fisiológico, ele te deixa alerta, você não dorme nessa hora. Esse é o primeiro medo, medo fisiológico. O segundo medo é o medo emocional. Já é aquele medo em que você possui por conta dos programas cerebrais que nós temos. Nós temos 2 bases de programas, de base operacionais, nós podemos falar disso posteriormente, que é muito importante esse tipo de conteúdo do ponto de vista neurocientífico. Só que esse medo são os medos que nós trazemos lá dos nossos programas que foram instalados por outras pessoas, por quem nós demos autoridade, dos nossos antepassados, principalmente nossos pais, pai e mãe, ou a ausência deles. Ou quem nós demos autoridade, professores, pastores, programas de TV, filmes que nós assistimos. E o terceiro tipo de medo, esse é o medo que breca as pessoas, que é, pra mim, o medo que mata sonhos, porque o lugar mais rico do mundo não é o banco, o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque a maioria das pessoas carrega os seus sonhos, seus projetos para dentro do cemitério, porque não tem audácia para realizá-los. Não tem audácia para dar o passo. Então, os 3 tipos de medo, qual é o pior, Adonis? Qual é o que a gente cria com a nossa cabeça? O fantasioso, que é aquele negócio. Nós ficamos fantasiando o futuro. A gente fantasia o futuro, só que o mais engraçado, Rodrigo, na maioria das vezes nós fantasiamos ele de uma forma negativa. É daí que vem a ansiedade. Meu mestrado, meu doutorado são em transtornos mentais graves. Então a sua ansiedade, ela poderia ser uma ansiedade pautada no benefício, no positivo do futuro. Ia ser menos letal. Só que a sua ansiedade é um problema de preocupação relacionado ao futuro. Ou seja, você gasta o maior tempo da tua vida preocupada com o futuro, com coisas que não aconteceram ainda. E quer saber o pior? Estudos de Yale, Stanford, Harvard e da USP agora, ultimamente. As 4 maiores universidades do planeta. Eu estou puxando o saco da USP porque eu sou brasileiro, patriota mesmo. Eu acho que o Brasil, nós temos que olhar mais como patriotas para o Brasil. Mas estudos que demonstram relacionado à preocupação, eles determinam que 93% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Exatamente. Comprovado cientificamente. Ou seja, 93%.
quase perfeita essa significância. 93% é extremamente significante na ciência. 93% da minha e da sua preocupação nunca vão acontecer. Ou seja, você fantasiou na sua cabeça, você gastou energia, você ficou com medo, você deixou de agir, você brigou, você ficou triste, você desenvolveu uma úlcera, você desenvolveu ansiedade, você desenvolveu um câncer. Isso não aconteceu. Palmas não é assim a palma não. Pra você a palma é assim, ó. Palmas pra você! E é por isso que nós temos que chegar ao quê? O que cura medo? Não tem cura, mas tem um antídoto. O antídoto pode ser a audácia. Por isso que nós estamos aqui, né, Rodrigo? Então já vou aproveitar aqui esse bate-bola. Vamos fazer um ping-pong, porque eu não gosto desse lance aí, porque assim, às vezes eu sou convidado e a pessoa fica muito no monólogo, eu não acho legal. Acho massa a gente trazer para um diálogo, porque eu acredito que você tem muito para entregar também. Então já vamos aproveitar que nós falamos de medo e coragem. Fala um pouquinho da audácia, onde que a audácia ela entra nessa perspectiva. Eu expliquei um pouco de medo e coragem, mas me fala da audácia um pouco e como que as pessoas que estão aqui podem utilizar a audácia na sua essência. Porque você abrangeu, aprofundou na audácia, para que elas possam, de uma vez por todas, não curar, porque não tem cura, mas vencer diariamente o medo que trava essa pessoa de sair do lugar, de fazer um podcast, de dar o primeiro passo, de abrir a primeira empresa e sair do CLT. Fala pra nós aí, Rodrigão. Então, você tocou num ponto extremamente importante. E aí eu preciso voltar um pouquinho para contar como que eu cheguei nessa palavra que virou, inclusive, um livro, né? Eu escrevi o Liderança Audax, que é um livro com base em uma palavra. Sim. Por que eu fiz um livro com base em uma palavra? Porque a audácia é pouco, é bobagem. Se você tem pouca, saiba que sim, é bobagem. Você tá parado no tempo por conta disso. Adonis, a palavra audácia, a primeira, ela tem vários atributos. O principal e mais importante é a coragem. Coragem está lá dentro. Só que audácia vem do latim audax, que quer dizer aquele que ousa ou tem ousadia. E quando eu descobri isso, eu falei, poxa, mas se audácia vem do audax, que é aquele que ousa, quem é audax? A pessoa que tem audácia é o quê? É um audacioso. E o dicionário também diz que uma pessoa audaz é aquela que consegue realizar coisas em circunstâncias extremamente difíceis, aparentemente impossíveis, que é corajoso, atrevido, destemido, ousado, criativo, inovador e até petulante. E aí... Deixa eu só abrir um parênteses. Aí, meu amor, você entendeu por que eu sou petulante, Lude? Você tá me vendo minha esposa aqui. É porque eu sou audaz aí, ó. Eu não posso fazer nenhum spoiler, mas o último capítulo do meu livro eu falo sobre essa petulância na audácia. Porque todo mundo, quando eu escuto a palavra petulante, fala, pô, então eu não quero esse negócio para mim. Porque eu vou ofender alguém. Mas saiba que não é. Muito pelo contrário, eu não quero fazer spoiler aqui. Mas é muito importante essa questão da petulância que tem dentro da audácia. E eu descobri isso da pior maneira possível, Adonis. Por que eu descobri? Porque quando eu completei 40 anos, eu olhei pro passado, fiz um balanço de vida e eu vi vários cavalos encilhados passando pela minha frente. Nossa, Todo mundo sabe o que é o cavalo encilhado, né? Que é a oportunidade. E olha, aquele cavalo encilhado que passa pela sua frente, saiba que ele nunca volta. E sabe que além de ele nunca voltar, a gente vira e mexe, a gente vê ele. Alguém cavalgando ele, feliz da vida, seguindo, trotando, galopando. E muitas vezes você olha para alguns daqueles cavalos, eu pelo menos, e vejo pessoas que eu falo, nossa, como que fulano conseguiu acessar esse cavalo? Se eu soubesse que era fácil assim, eu tinha pulado esse cavalo passou na minha frente. É brabo, hein? Foi assim, Adonis. Então aquilo foi um lamento para mim durante um tempo e me doeu muito. Mas peraí, deixa eu só entender aqui pra galera também poder entender, até pra elas usarem isso que você fez. Porque quando você me contou no carro, eu pirei nisso aí. Não, gente, o Rodrigo, vocês vão poder ver aqui, o Rodrigo é brabo, mano. Cara, segue esse cara, pelo amor de Deus. Sério mesmo, que eu tô te falando. Eu tô na área da educação há uns 15 anos. Segue esse cara. Muita sabedoria. Então você parou com 40 anos e fez uma análise de oportunidades que você deixou passar. Exatamente. Já vamos aproveitar, fala para as pessoas o que você fez e o método, para elas também poderem fazer, porque às vezes você tá aí, você tá no automático. Graças a Deus, o Rodrigo, ele deu uma acordada e falou assim, peraí, deixa eu ver as oportunidades que eu perdi, os cavalos selados que eu perdi. Exato. E ele fez análise. Você também pode fazer. Explica como que você fez, porque é uma prática, porque eu sou muito da prática, né? Às vezes a sua vida pode fazer uma reviravolta em 2025 através desse mesmo exercício que o Rodrigo fez. A gente já vai voltar nesse ponto que você falou pelo seguinte. Você que é um neurocientista pode falar muito melhor do que eu, porque a gente sabe que o cérebro humano é o seguinte, encontrou um desafio que seja ameaçador, uma de duas escolhas, ou fuga ou luta. E quando eu fiz aquele balanço,
para mim foi extremamente ameaçador imaginar o futuro enxergando outros cavalos montados por outras pessoas que estiveram disponíveis a mim. Peguei. Então, eu quis descobrir. O que me faltou? Quando eu descobri que foi audácia, eu falei, como é que... Isso é um dom? Alguns nascem com ele, outros não. E eu descobri que não é um dom, que é possível desenvolver. Uhum. E eu descobri isso pesquisando, porque eu queria achar esse negócio. Eu não quero mais ver nenhum cavalo encilhado passar por mim e outra pessoa galopando lá na frente. Isso, para mim, me ameaça, mas eu quero lutar contra isso. E aí eu fui buscar. Então, eu fui estudar na filosofia, na psicologia, na ciência comportamental e na Bíblia o que é audácia, o que essas áreas de fé e de ciências falam sobre audácia, para entender como que é possível. Esse negócio é um dom? Descobri que não. O que ele é? É uma habilidade. Todo mundo pode encontrar a parte que há em si, desenvolver, ativar, desenvolver, expandir e transbordar para outros. É Massa. por isso que eu estou aqui, inclusive. Brabo. Então, nessa busca para entender um pouco mais da audácia, eu encontrei esses atributos e eu fui mergulhando em cada atributo. E aí eu fui nos achados de cada atributo para entender como chegar lá. Então, respondendo a sua pergunta do método, eu acabei desenvolvendo o método da Audax 8, que eu fiz para mim. É importante que vocês saibam disso. O meu objetivo não foi vender nada para ninguém. O meu objetivo foi encontrar para mim aquilo que eu entendi que faltou naqueles primeiros 40 anos da minha vida e que eu não quero jamais que me falte pela frente. Só que quando eu descobri, fiz os meus estudos, uma das formas que são fundamentais para você transbordar essa audácia, para você expandir essa audácia e desenvolvê-la, é transbordar. Não adianta tentar reter. Por quê? Porque dentro da audácia é preciso desenvolver um negócio chamado inteligência. E inteligência você vai desenvolver e vai ampliar a sua, vocês vão saber também que é possível, com 3 coisas. Curiosidade incessante, desafios, prática corporal, exercício, por exemplo, alimentação saudável, água e errar. Só que a gente morre de medo de errar. Porque a gente não quer fracassar. Nós somos ensinados, olha, quem erra é um fracassado. Tem que se desidentificar do fracasso e assumir o erro como parte do aprendizado. Então, para eu resumir e devolver a resposta, o método eu fiz para mim e eu descobri que eu preciso transbordar a audácia se eu quiser expandir ela, a dose dela que há em mim. Então, para você que está procurando ser um líder melhor, um líder audaz, inclusive, saiba que você precisa aprender a encontrar, ativar e expandir a audácia. E para expandir, você vai transbordar ela para os seus liderados. É assim que a coisa acontece. Brabo. E lembra que você só transborda quando você está cheio. Inclusive, vou citar o livro de sabedoria. Jesus, qual é o mandamento? Ele falou assim, existe um mandamento só, o resto você esquece. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, pega esse outro. Ele falou, que é semelhante ao primeiro. Amar ao próximo como a ti mesmo. As pessoas não entenderam isso aí ainda. Você acha que é amar todo mundo e esquecer de você. Nananina, não. É antes de você amar o outro, você ama a si mesmo. Exato. Antes de você liderar o outro, você lidera a si mesmo. Antes de você transbordar e derramar sobre o outro, enche a tua jarra. Ô vaso, enche a sua jarra, pelo amor de Deus, de audácia. Como que eu vou fazer isso? Segue o Rodrigo aqui agora, moço. E já me fala assim, ó, você entendeu o que é audácia? Escreve aí nos comentários o que é audácia pra você. Em qual área da sua vida falta audácia? Deixa eu ver que área da minha vida. Rapaz, eu tô num desenvolvimento com o meu time agora. Tô num novo projeto. Tô num novo projeto na minha vida. Projeto aí que eu tô metendo pressão, tô parecendo um Munhá, não tô dormindo direito. O de vida eterna. Tô muito louco, né? Mas é assim, por quê? Porque eu decidi que nesse ano é o ano da pressão. Coloquei lá como meu ano. Tem gente que tá falando, é o ano da colheita, é o ano do coelho. Eu adoro, é o ano da pressão. A tampa da panela vai explodir. Então o negócio é o seguinte. Eu acredito, por que eu tô fazendo isso? Vou contextualizar aqui para que todos possam entender o que eu tô falando. Esse ano, eu coloquei pra mim, eu vou ser audacioso nisso, eu coloquei pra mim desafios que eu nunca vivi nos meus últimos 31 anos. Nunca vivi nenhum tipo desses desafios. E eu entendo que todos nós aqui, todos nós, de uma forma literal, todos que estão aqui nessa sala, precisam ter desafios novos agora. Se você não tiver um desafio novo, você está morto por dentro, já está fedendo de tempo e Deus está olhando para você agora aqui, através de mim, que eu sou o canal dele, para te falar assim, ó, Lázaro, sai de dentro da tumba. Tá falando assim para você, que você já morreu, você não tem um desafio.
E eu tô cheio de desafios aqui. Morrendo de medo em alguns aspectos, mas cheio de desafio. Por quê? Porque a única forma de se agradar a Deus é com fé. Vou citar o Exatamente. livro da sabedoria. Não, não é Bíblia, você é religioso. Não, não. Eu sou anti-religiosidade, mas você tem que entender uma parada. Que a Bíblia é um livro cientificamente, arqueologicamente, geologicamente, astronomicamente comprovado. Então eu não estou aqui citando um livro espiritual. Não, 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 não. Eu estou citando aqui um livro científico que explica questões antes da ciência. A ciência vem se curvar e apresentar a Bíblia como, meu Deus, estamos aqui só comprovando aquilo que foi escrito há 5.000, 4.500, 3.000 anos atrás. Bora. Então nesse livro está escrito: a única forma de agradar o coração de Deus é através da fé. A fé é a única coisa que agrada o coração de Deus. Como que a gente tem fé, irmão? Fé é o quê? Cita a fé, que você citou pra mim numa conversa lá. Cita a fé. A Fé. fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Mano, olha que loucura filosófica que tá escrito na parada, né? Na prática, para nós que somos humanos, é acreditar no impossível. É isso. E detalhe, eu preciso contar para todo mundo que está aqui, Adonis, não sei se você já fez essa reflexão dessa forma algum dia, mas todos nós estamos aqui vivendo o impossível. Olha, se você está me assistindo aqui agora, você está vivendo neste momento o impossível. Não acredita? Eu tenho 46 anos de idade. Quando eu era criança, não tinha internet. Pelo menos não para mim. Streaming? Não tinha para mim. Quem lembra dos Jetsons? Eu lembro. Era um sonho, aquilo que alguém imaginou para nos entreter, Adonis. Uma videochamada era ficção científica. Do futuro, né? Do futuro. Dos caras moravam na lua, mano. Só que o cara inventou aquilo, eu não sei quem, para entreter a gente. E era legal a gente se entreter. Só que outros viram aquilo e foram atrás de realizar, de concretizar aquela impossibilidade. E hoje nós temos videochamada, videoconferência, reunião online, com Zoom, com sei lá o quê, né, ao irmão? vivo, para o mundo inteiro. É brabo. Entre outras coisas. O impossível, literalmente, é só uma questão de opinião e de tempo. É. Tem um autor que eu gosto também, Karl Popper, que ele fala o seguinte: a busca pela verdade está sempre aberta, que também é bíblico. Uhum. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso. É possível esgotar a verdade da Bíblia em algum momento da nossa vida, Adonis? Não. Tá escrito que Deus, ele... A glória dos homens é buscar os tesouros de Deus. E a glória de Deus é esconder os tesouros dos homens. Então, se já tá escrito, não, nós não vamos entender e descobrir e conhecer todas as coisas. Não E a vamos. verdade é infinita, é incessante, porque ele é a verdade. É isso. E sabe, resgatando, eu fui atrás de achados de psicologia, de filosofia, de neurociência, de fé, para descobrir a tal da audácia. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Quando eu peguei todos os aspectos, porque no método eu falo inclusive sobre isso. É preciso ampliar a visão, ter uma amplitude de visão e conectar pontos aparentemente desconexos. O que eu fiz foi conectar esses pontos das várias ciências e da Bíblia, e eu descobri que as ciências estão criando nomes novos, nomes diferentes, para o mesmo que a Bíblia nos ensina o tempo todo. É, isso é maluco. O tempo todo. É forte. Então, eu já citei aqui um ponto agora sobre a verdade. Uhum. Também falamos do carro, acho que é importante repetir para todo mundo, vulnerabilidade, porque a audácia e coragem, que é o principal atributo dela, não é a ausência de medo, como você bem frisou aqui, Adonis. Nunca foi. Afinal de contas, você só vai expressar coragem diante do medo. É, medo bate palma, coragem. Exatamente. Sensacional essa sua fala. Mas se coragem não é a ausência de medo, e o medo bate palmas para coragem, afinal de contas, como que você vai expandir esse negócio? Né? Enfrentando o desafio, cara. Indo pra cima. É isso. Volta a fala. Diante do medo, você tem uma de duas alternativas. Ou você foge, ou você luta. enfrenta. E detalhe, é uma escolha. Obrigado, viu, lindão? É uma escolha. É isso. Toda decisão é a consequência de uma escolha em que você opta por um caminho e abre mão do outro. Então, você que está aí do outro lado precisa decidir lutar. Os desafios vão estar sempre aí. Também na Bíblia fala, não é? No mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Animal. É isso.
Inclusive, o que nós podemos tirar daqui como prática, né? Eu sou um cara, professor, muito tempo, e uma das coisas que mais me enche o saco, sabe? Eu fico pé da vida é a pessoa que é cheia de informação, mas não coloca na prática. Então eu sempre vou trazer aqui, porque o Rodrigo também é esse cara, então eu sei que ele se sente confortável nisso. Sim. Sempre nós vamos trazer aqui para você questões práticas e aplicáveis, porque você tem 3 níveis do conhecimento. Primeiro é informação. Informação, hoje nós estamos na era da informação. Então você acha informação de ótima qualidade em qualquer lugar, a qualquer momento. Olha que louco. Muita informação, pouco conhecimento, que as pessoas não estão buscando. Elas ficam confortáveis achando assim, tem muito, então uma hora eu vou achar, mas nunca acha. Sim. Segundo nível de conhecimento é o conhecimento. É quando você revisa essa informação, você memoriza ela, ela vem para o seu hipocampo aqui na área do mesencéfalo e você consegue ter uma memória relacionada a isso. Uma das formas maravilhosas de você memorizar algo é você repetindo e você ensinando, transbordando. Exatamente. E o terceiro nível, que é que as pessoas esquecem, e que a maioria das pessoas aqui possui já em alguma determinada área. Por isso que elas têm dificuldade de ensinar, porque elas só possuem esse. Porque elas fizeram tanto o resto a vida toda, elas possuem a sabedoria. Porque o que é sabedoria? É fazer o que sabe. Sabedoria não é um negócio para poucas pessoas, não é um negócio que é só o Salomão que teve. Não. Sabedoria é fazer o que sabe. Só que às vezes você tem um montão de coisa que você faz, que você sabe e faz, e você não sabe explicar. E você fala assim, é por isso que eu não consigo gravar um podcast, porque eu só sei fazer. E na hora de ensinar, a cabeça fica desse jeito, ela entra assim, não, eu não consigo, eu não sei ensinar. Calma! Você já faz o mais difícil. Então o que nós vamos fazer aqui sempre? Eu e o Rodrigo, vamos puxar sempre, Rodrigão, vamos manter esse compromisso para prática. Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar um papel, uma caneta ou notas do seu celular, aí onde você estiver, e você vai escrever qual é o seu próximo desafio desse trimestre. Exato. Por quê? Porque se a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê, você tem que entender que para você exercer sua fé, você precisa ter desafio. Não existe fé sem desafio. Porque quando é fato, não precisa de fé. Olha, Adonis, você tem fé em Deus? Não, ele é um fato para mim. Eu não tenho fé em Deus, ele é um fato, irmão. Eu não preciso de fé para acreditar em Deus, eu preciso de fé para outras paradas. Eu preciso de fé para milagre aqui na terra. Eu preciso de fé para ter audácia frente aos meus desafios. E resgatando e concluindo, colocando um laço aqui relacionado a... Por que eu tô colocando um montão de desafio? Porque esse ano é o ano que eu mais vou romper. Sabe por quê? Porque é o ano que eu mais tô colocando conscientemente desafios na minha frente, desafios novos que eu nunca enfrentei. Então, peraí, se eu nunca enfrentei, meu cérebro tá olhando falando assim, foge, 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 fica no cômodo, fica na comodidade. Não existe zona de conforto, tá? Porque dever boleto, não viajar a hora que você quer, ficar com privação de dinheiro, não é zona de conforto. Isso aí é zona de tolerância, zona de comodidade. Seu cérebro adora comodidade. Não é conforto não, viu? Porque passar o que você passa não é nada confortável. Na verdade, é uma desgraça o que você passa, muitas vezes. Com todo carinho. Então, o que você vai entender? Como eu saio desse desconforto cômodo que parece uma lata de bosta que eu mergulho todos os anos? E eu prometo que 2025 vai ser diferente, mas nunca é! O que eu faço? Qual que é o seu desafio novo? Agora, anota! Pausa aí essa parada aqui agora, velho. Esquece eu. Pausa. Qual é o seu desafio novo? Faça como o Rodrigo. Rodrigo, 25 anos de corporação, treinando líderes. O cara é um líder que treina líderes. O cara implementa times de liderança ao redor do Brasil. O cara é pica da galáxia, velho. Vem cá. Tá com um desafio novo. Pra você, qual é o seu desafio novo? Às vezes é treinar. Acordar mais cedo. Às vezes é ser audaz, sabe aonde? No relacionamento com a sua esposa, com o teu cônjuge, teu esposo, teu marido, com seus filhos. Aonde você vai usar a sua audácia esse ano? Escreve no seu papel e coloca aqui nos comentários. Rodrigão, qual foi hoje, analisando na sua vida, qual foi a coisa que você teve que mais ter audácia, que você estava se borrando de medo, mas que depois que você usou a audácia, olha lá, você vai olhar esses últimos anos aí, e que você fala e olha assim, ufa, ainda bem que eu comecei essa parada. E qual foi a coisa que você não usou essa audácia na sua vida, que você olha para trás e fala assim, deveria ter utilizado a audácia e hoje eu estaria, tô bem hoje, mas eu estaria muito melhor. Então, eu já dei os exemplos de onde faltou essa audácia, né?
eu não falei concretamente o que foram, mas são os cavalos encilhados das oportunidades. Empresas que eu não abri, que eu idealizei, que outros criaram, porque eu não agi antes, inclusive. Tive na sala do Flávio Augusto em 2008, tive uma oportunidade, não embarquei, entre outras coisas. Então, para mim, de verdade, sabe o que foi o principal desafio para vencer primeiro a coragem? Foi porque muita gente imagina que, por exemplo, eu falei do livro, né? É muito comum que as pessoas primeiro aprendam algo para depois escrever um livro. Para mim foi o contrário. Eu aprendi com o meu livro. Como assim, Rodrigo, aprendeu com o seu livro? Eu me apaixonei pelo tema, fui estudar o tema, que virou um método para mim, que eu resolvi botar no livro. Então, foi um desafio buscar isso. Mas lembra, ou eu fugia, continuava deixando os cavalos encilhados passar, ou eu lutava, resolvi lutar. Como que eu vou ter um método para mim, falando de audácia, se eu continuo temendo ou inseguro de me expor? De verdade. Mundo corporativo, 2 décadas e meia. Uma reputação a zelar, uma carreira, uma posição numa companhia. Estou na companhia que eu atuo, eu sou gestor nacional dessa companhia, é a maior companhia de cuidados com a saúde no mundo, está presente em 140 países, eu estou aqui no Brasil. Para mim, de verdade, o mais desafiador até hoje foi esse passo. Só que esse Do passo... livro. Não o livro, o que veio depois do livro. Porque como que eu produzi um livro que é um negócio para mim, para expandir a audácia para mim, e aí eu continuava com receio de me expor, de enfrentar esse desconhecido, de abrir um podcast do Spotify. Fazer um evento, se você não sabe, nós temos um podcast evento aqui agora- em Goiânia, vamos lá no Audax Conference. Sei lá quando você tá vendo isso, mas dá uma caçada aí no perfil do Rodrigo e fala assim, eu tô no próximo, caramba, eu preciso ser audaz. E se você não veio, saiba que você perdeu. Vai ser amanhã, mas se você ver isso no futuro, saiba que você perdeu. Então, para mim, o mais desafiador foi dar esse passo. Porque eu tenho conquistas relevantes na minha carreira, na minha trajetória. Não posso ser hipócrita aqui e dizer que não. Mas esse passo rumo ao desconhecido, e olha, você me trouxe vários insights ao longo da nossa conversa para a gente poder ficar aqui mais, sei lá, 3, 4, 5 podcasts. Você falou, no fim, de inteligência, né, de conhecimento, você falou de desafios, e você falou, olha, onde é que você vai estar daqui a 5 anos, por exemplo? Vai estar na mesma lata de merda? Acho que foi esse o termo que você usou até agora. Então, quando eu fiz aquele balanço, eu não quis estar na mesma lata da vala comum da mediocridade. Como assim, Rodrigo? Você tem uma carreira desse jeito, você é empreendedor, você tem empresa, tem uma família linda, maravilhosa. Como assim mediocridade? Mediocridade porque se eu deixei passar outras coisas para lá, que foram com outros, sim, foi mediocridade. Não existe outra palavra. Mediocridade. É o termo. Sua régua tá baixa, velho. Eu sou conhecido por ser muito exigente. Tem alguém lá no Rio Grande do Sul que costuma dizer, o colega da minha equipe, que diz que eu sou muito exigente. Então, comigo mesmo também. O maior desafio foi dar esse passo. Agora, a audácia exige isso. Como que eu vou escrever sobre um tema? Como que eu vou... Sabendo que, para expandir a dose desse negócio em mim, eu preciso transbordar. Como que eu vou transbordar um negócio que eu tô com insegurança de viver? Né? Não tô vivendo a parada, né? Entende? É. De verdade foi isso. E quando você trouxe conhecimento, e de verdade é uma era de conhecimento, mas eu vou me atrever aqui a colocar um outro termo até. Para mim, a gente já está vivendo uma era da pós-verdade. O que é a era da pós-verdade? Tem muito conhecimento disponível a quem quiser. A quem quiser. A informação está aí. E conhecimento não é informação. Conhecimento é colher informações, processar, produzir sabedoria, como que você falou. Interpretar e memorizar. Né? E só que para isso tem que ter prática. É. Tem que ter curiosidade permanente, tem que ter prática, praticar, tem que vencer os desafios, né? Isso aí. Por que eu chamo de era da pós-verdade? As palavras estão perdendo o seu real significado, por razões muitas vezes espúrias e por razões banais também, muitas vezes. Vou trazer uma palavra que é extremamente usada, tá ficando cansada, já que é muito importante, para trazer um pouco desse exemplo. Quando a gente fala de protagonismo, tudo que é corporação, tudo que é reunião, fala, você precisa ser protagonista. O que é o protagonista? Aonde as pessoas olham para a palavra protagonistas, elas imaginam que é aquele que mais aparece. Porque elas estão acostumadas no cinema, na novela, né? Que o protagonista é aquele que mais aparece. Só que o que essas pessoas não aprenderam sobre protagonismo foi o que o cinema aprendeu de protagonismo no dicionário. O dicionário diz que protagonista é o principal, o primeiro lutador, vencedor.
Então, se você pega os filmes, os bons filmes, quem que é o protagonista? É aquele que passa todas as dores e sofrimentos ao longo do filme todo e triunfa no final. Esse é o protagonista. O que você está lutando na sua vida? Você está lutando ou está querendo aparecer mais? Ah, coitadinho de mim, tadinho de mim, eu sou muito vulnerável, sou muito frágil para isso. Não vai ser protagonista nunca agindo assim. Perfeito. Perfeito. E aí você trouxe a palavra protagonismo, né? Eu concordo aí com você. Eu chamo ela aqui um pouquinho de autogoverno. Total. Quando a gente vai, eu gosto do Rodrigo, gosto de ouvir ele, porque ele é um cara, nós bate assim, o cérebro bate porque ele também é um cara fuçado, ele é um cientista, ele não sabe só disso, tá? Ele é um cientista muito, ele é um cientista doidão, porque ele só não tá lá no trem de jaleco, mas ele faz as pesquisas, ele vai atrás das loucuras, eu fico batendo papo com ele, eu falo, mano, esse cara é brabo. Ele vai na etimologia, então quando eu vou lá, por exemplo, vamos falar da nossa identidade. Uma das coisas que fode a sua vida é a sua falta de identidade, porque nós temos 2 tipos de programa, operacional no nosso cérebro e o programa de base. O programa de base são 3. Identidade, merecimento, capacidade e merecimento. É o valor que você coloca. Ou que colocaram em você. Como assim, Adonis? Tem gente que tem um valor no que faz. Sou médico. Quem é você? Sou Adonis, muito prazer, sou médico. Não, eu sou Adonis, sou advogado. Eu faço. Meu valor tá no que eu faço. E tem umas piores. Os piores são aqueles que têm o valor no que tem. Ou seja, aquela pessoa que compra os trem falsificados pra mostrar pras pessoas que ela não gosta que ela é alguma coisa. Entendeu? E eu já fiz isso. Os meus 15 anos de idade, o meu sonho era ter um Nike Shox. Eu nem sei se você conhece, já conheceu? Eu tenho Nike Shox vermelho que eu comprei falsificado. Eu pedi 50 pra minha mãe. Fiz uns negociação na escola. Olha como que eu fazia pra arrumar o dinheiro na escola. Eu jogava muito bem futebol. Aí eu chegava e falava assim, quer jogar no meu time? Aí o menininho falava, quero. Então me traz R$5. E aí eu colocava os caras no time pra jogar comigo. Você quer ganhar o jogo? Então joga no meu time. Só que é 5, te escolho primeiro. Você vai ganhar uma moral. Já aprendi o empreendedorismo e a negociação na escola. Então o que acontece? Quando a gente fala desses programas de base que nós temos, o grande e o mais deturpado é por que nós não colocamos o valor na nossa identidade? Porque a maioria das pessoas que estão nos vendo aqui, Rodrigo, e eu por muitos anos da minha vida, eu não sabia quem eu era. Por quê? Porque aquelas pessoas que me programaram, por mais que eram da minha família, me amavam, elas me programaram com os seus filtros e os seus pontos de vista perante a vida e perante elas mesmas e perante quem elas achavam que eu deveria ser. E aí elas colocaram um véu sobre meus olhos sobre quem eu realmente sou. E aí a gente vem para um mundo e uma cultura. A gente passa pela escola, e a escola também às vezes mais fode a gente do que ajuda, na maioria das vezes, o ensino e a educação, infelizmente. Quem tá falando é um professor para você. Quando você chega, você tá totalmente perdido com seus 20 anos, aí você tá meio rebelde, aí você quer provar para você mesmo que você é melhor que seus pais de alguma forma, isso acontece, aí você faz o quê? Afunda-se em vãs filosofias de pessoas que tinham problemas com os pais e que elas vão falar para você que você é seu Deus e etc. Você tá deturpado na sua identidade. O que acontece com você? Faz só o seguinte, sai da Matrix e olha para sua identidade. O que é identidade? É quem eu sou. Tá bom. Então, faz uma primeira pergunta antes de eu continuar. O seu valor hoje tá no quê? Tá no que você é? Não minta. Não. Tá no que você faz? A maioria das pessoas tá aqui no 2, o que eu faço. Ou tá no que você tem? Porque às vezes você tá vivendo uma corrida de ratos na sua vida, querendo comprar, ganhar dinheiro, para eu comprar coisas para que as pessoas possam olhar para mim, agora vocês veem valor porque eu tenho um carro legal, porque eu tenho uma casa legal, porque eu uso uma roupa legal, porque eu tenho um celular do momento, e agora sim as pessoas veem valor em mim. Cara, isso é uma merda. Te fuderam com esse tipo de pensamento. Então onde está o código? Na identidade. Beleza. Na identidade, quando a gente olha para dentro, quem eu sou? A gente tem que olhar para quem criou. Exatamente. Quem eu sou? Quem te criou? Eu vim do chimpanzé. Que bom. Parabéns. Então vai perguntar pros macacos quem é você. Agora, se você tem fé para acreditar que você veio de um chimpanzé, a nossa fé, minha e do Rodrigo aqui, ela tá baseada que nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus. E se ele foi um criador, um designer inteligente, um engenheiro do universo, e ele me criou no 6º dia, com todas as coisas disponíveis para que eu governe e contemple,
tudo que está aqui é para que eu domine, governe, contemple e usufrua. Sensacional. Só que aí que está o código. Ele nos criou para duas coisas aqui na Terra. Que aí é o propósito seu essencial e nós podemos entrar em propósito, que eu acho que você vai ter umas coisas muito loucas para nós conversar de propósito aqui. Eu acredito em 3 propósitos, mas eu vou falar um que é o essencial. Deus te criou um objetivo. Para você ser rei, rainha aqui na Terra e para que você seja uma sacerdotisa e um sacerdote. O que isso quer dizer? 2 objetivos principais é o plano de Deus para você aqui na Terra. Primeiro, para que você governe sobre todas as coisas. Um rei, ele governa, ele tem governância, reinado, autoridade, domínio e subjuga todas as coisas. Por quê? Porque na palavra hebraica, e aí que eu quero trazer a questão da etimologia que eu comecei, a palavra governo, ela vem de nagid. Nagid, no hebraico, quer dizer o responsável. Então, eu fiz vocês, seres humanos, porque a palavra homem no hebraico também quer dizer ser humano, não fiquem tristes, mulheres, alguém traduziu, traiu, porque a palavra tradutor vem da palavra traidor, então alguém traiu-nos, trazendo a palavra homem, mas a palavra é traduzida do hebraico, quer dizer ser humano. Então Deus fala, eu fiz um ser humano, a minha imagem e semelhança, eu os criei, que eles governem, dominem, multipliquem, frutifiquem sobre a terra e que eles dominem, subjuguem a terra. E aí ele fala, você vai ser rei e sacerdote, tá? Ao longo do Velho Testamento. Um rei é o responsável, então. Sim. Um sacerdote é o quê? Vem da palavra pontífice. Pontífice quer dizer ponte. O que é uma ponte? Liga um lugar no outro. Fiz uma ponte aqui para ligar a garrafa na minha xícara. Fiz uma ponte aqui. Pronto. É isso aí. A ponte liga um lugar no outro. Para que eu tenho que ser ponte, Adonis? Tem que ser ponte para que você possa ligar uma coisa. O reino dos céus aqui na terra. Por quê? Porque espírito na terra é ilegal. Aí nós entramos numa conversa aqui, do ponto de vista do reino, onde espírito na terra é ilegal, nenhum espírito é legal aqui na terra. Por exemplo, se você morre aqui na terra agora sem seu corpo, você é ilegal, você vaza. Não tem como você cumprir o seu propósito aqui na terra sem corpo. Corpo que te dá legalidade aqui na terra. Por isso que nós somos corpo, mente e espírito. Nós somos 3 aqui. Então, a questão aqui é, primeiro, eu sou rei e sacerdote. Eu sou um responsável e eu sou uma ponte do reino dos céus aqui na terra, porque por isso que eu falo que eu sou um canal de Deus aqui na terra. Só que aí a pergunta que eu quero fazer para você, e já vou puxar aqui pro Rodrigo. Primeiro é para você. Hoje você se sente um responsável? Como assim, Adonis? Vou te explicar. Forte. Você se sente responsável pela sua Fortíssimo. vida? Você se sente responsável pelas suas finanças? Você se sente responsável pelo tamanho da sua barriga? Você se sente responsável se você tomou um chifre ou não? Você se sente responsável porque você não recebe uma promoção faz mais de ano, que você está no mesmo lugar, parado, estagnado? Você se sente responsável pelos medos que te impediram de caminhar, de agir com fé e com audácia? Porque no mecanismo de estrutura de identidade do reino, você é responsável. Em outras palavras, você tem a vida que merece e que tolera. Aí a pergunta que eu quero fazer para você aqui. Você vai escrever aí se você se sente responsável ou não. A pergunta para você, Rodrigo. Qual você acha que é o propósito que você tem na sua vida aqui na Terra? O que você acha que esse momento que você está, essa fase que você está, 25 anos liderando, mas no off, e agora você está expondo, colocando... Eu vejo você agora espiritualmente como uma boca grande, profeticamente, tá? Uma visão, uma boca grande. Qual é uma boca grande? Eu vejo você de 2 formas. Vou pedir licença aqui para falar, porque vai ficar pejoritário, como se eu estivesse fazendo uma caricatura, porque eu tive essa visão aqui sentado, eu preciso te falar, profeticamente no mundo espiritual. Eu vejo o Rodrigo, uma cabeça grande e agora uma boca grande, em crescimento. O que quer dizer a cabeça grande? Muito conhecimento, muita sabedoria. Até na forma de falar, você vê que ele é polido, ele é educado, ele é gentil e ele tem uma sabedoria e um conhecimento extraordinários. Sinceramente falando, viu, irmão? Não tô falando aqui, tô aproveitando já para elogiar em público você, porque eu realmente verdade, sinto eu que isso. estou aprendendo aqui, gente. Vocês estão aprendendo junto comigo aqui. Nós estamos aqui para aprender. Eu vejo, sinceramente, no espírito, uma cabeça muito grande, então muita coisa que vai compartilhar, por isso que você tem que seguir ele agora, irmão, com todo carinho, mas eu vejo agora uma boca. E o que você vai receber nos próximos dias, meses, da pessoa do Rodrigo, em espírito, em mente, em conhecimento, em corpo, vai transformar a sua vida, rotas da sua vida, metanoia na tua cabeça, porque uma chave que você vira agora transforma a sua vida
toda. É um ponto de inflexão. Faz assim num gráfico para você transformar a sua vida. Então eu quero te perguntar, o que você acha que agora é o propósito seu a partir de agora? Um cara que tem uma família maravilhosa, é empreendedor, tem empresa, só que também é líder de uma grande multinacional. Qual é o seu propósito para o tempo de agora? O que essas pessoas aqui, audazes, podem esperar de Rodrigo Inácio? Adonis, vou te responder essa pergunta em três partes, tá? Primeiro, Deus me deu muita coisa ao longo dessa minha existência. E eu não estou falando aqui especificamente de dinheiro, de riqueza, etc. Mas para pegar desse ponto de conhecimento, de sabedoria, de tudo isso que eu acumulei. Eu assumi a fala daquela pessoa que eu não conheço, vou te contar agora, você conhece, eu não. Apesar que depois eu soube que ele é da mesma cidade que eu sou, uma cidadezinha desse tamanho no interior de Goiás, chamada Iporá, Diego Neves. Quando o Diego disse, olha, Obrigado, não. aquela frase sobre o óbvio, eu assumi, eu não consegui dormir com aquele barulho, porque eu falei, gente, se é óbvio para mim e pode ajudar alguém, pode ser o equivalente a um milagre para alguém, por que eu vou ficar com a boca fechada? Por que eu vou ficar calado? Né? Então, eu tenho esse propósito de entregar aquilo que Deus me entregou, que foi essas experiências, esses aprendizados de mundo corporativo, mas também do que eu pesquisei, do que eu aprendi em todas as áreas que eu já citei, não vou ficar repetindo aqui, de forma que alcance as pessoas. Eu não sei quem elas são. Pode ser que seja você que está aí do outro lado. Olha, e se não é você, compartilha, faz chegar para quem seja. É só isso que eu peço. Não estou aqui procurando like, etc. Vocês vão curtir, vocês vão compartilhar, não porque eu estou pedindo por qualquer interesse, mas para que chegue nos olhos, nos ouvidos daqueles que estão atrás de receber. Então, Dá uma bola dentro, né? Faz pelo menos uma. É. Dá uma bola dentro aí, filho. Paga um garçom, filho. Então, assim, esse é o meu primeiro propósito. De tudo que eu recebi, daquilo que eu liguei dos vários pontos, se isso pode, de alguma forma, ajudar alguém que não precisa viver 46 anos, nem errar por 25 anos, ou acertar por 25 anos para chegar lá, para chegar mais rápido, entregar para essas pessoas. É a primeira coisa. Segundo, que na verdade deveria ter sido colocado em primeiro lugar, existe um livro chamado O Supremo Propósito, que ele fala sobre o propósito de Deus, o propósito original de Deus para nós. O que era esse propósito original? Nós, como cristãos que somos, muitas vezes ficamos muito aferrados e pegos no plano da redenção e a graça. Até porque isso, a minha graça te basta, é o que Deus diz. E, de fato, eu não estou aqui também desmerecendo a graça. Só que a gente se esquece que, numa linha do tempo, se é que isso é possível fazer, Deus nos criou não para nos redimir. Né? O plano da redenção veio porque caímos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Para quê? Para nos relacionarmos com Ele. Isso, massa. Então, o meu principal e primeiro propósito é resgatar e viver um relacionamento com Deus de uma forma que eu nunca vivi antes. Ah, Rodrigo, você não tem um relacionamento com Deus? Tenho. Mas por que você está dizendo, então, que de uma forma que você nunca viveu antes? Porque assim como a busca pela verdade está sempre aberto, a busca por intimidade com Deus também é incessante. Todos aqueles que aceitaram Cristo e o sacrifício que Ele fez são feitos filhos de Deus. Então, se eu tenho a identidade de filho de Deus, eu sou filho de Deus. É a identidade de filho de Deus. Tem como esgotar um relacionamento com alguém que é o Criador de todas as coisas? Nunca. Não tem. Então, essa é a essência. E aí, para além disso, um outro propósito, ele fala, pô, Rodrigo, 3 propósitos? Bom, se você não tem nenhum, aí, desculpa, mas o problema é seu. Enquanto você não encontrar um, você vai viver atolado na lata de merda que o Adonis citou. É igual o CC, lata de merda e bafo. Todo mundo sente que tá fedido, menos você. É isso aí. A essência da... Por que eu estou falando de audácia, né? Eu já contei como que eu cheguei lá, a dor que eu senti quando eu fiz o meu balanço, o lamento com base... a minha decisão por lutar ao invés de fugir. Mas a essência da humanidade está na ordem que Deus deu e que você resgatou. E governar sobre toda criatura, sobre todo mundo e sobre toda criatura. Governar. Só que para governar, você concorda comigo que ao longo dos milênios, os desafios sempre foram diferentes, mas sempre teve um desafio? Sim. No passado, atravessar o Atlântico era impossível. Olha o tamanho do desafio, mas o ser humano
Ele é atraído pelo desafio. Uns ficam pelo caminho, outros desistem, fuga ou luta. Tem sempre quem vai lutar, tem sempre quem vai fugir. Atravessamos o Atlântico. Hoje, o ser humano está atrás de colonizar Marte. Quer mais impossível do que isso? Governar. Marte também não foi feito por Deus? Foi. Ele não mandou governar sobre tudo? É isso. Então, na essência do ser humano, Tá, está uma ordem dada por Deus. Ah, Rodrigo, mas o cara é muito inteligente lá, o Musk, e ele se acercou de gente inteligente, e esses caras é ciência, é outra coisa. Não. Pode chamar do que quiser. No fim, a origem está lá na ordem que Deus deu. É isso, a gente percebe até na nossa essência. Você odeia que alguém manda no você? Tipo, a sua mulher vai falar pra você fazer um trem, você fica nervoso, ou o seu marido fala pra você fazer um trem, você fica bravo. Você não gosta dos outros mandando no você, é essência de rei, você gosta de mandar, você não gosta de ser mandado. Pronto. E Adonis, muitos vão dizer, Rodrigo, esses nomes que você está citando nem cristãos são. Não importa. Nós somos todos homens, criados à imagem e semelhança de Deus, para governar. Sol e a sombra tá por todo mundo. Então, justos e temos injustos. a audácia e a fala do Adonis sobre o desafio. Qual que é o desafio que você está matriculado aí? O Musk, com a gigantesca equipe de cientistas, as pessoas com os cérebros mais iluminados do planeta, as pessoas com mais recursos que tem no mundo investindo lá, eles são aliançados no desafio de foguete da ré. Quebrou nosso mantra que a gente falava, foguete não dá ré. Aí o filho da mãe vai lá e quebrou. Então, tá na essência romper Uma desafio. outra parada que ele fez Eu aí, tô que te dando chegou, noção. é o lance do celular lá, que ele vai colocar um celular com internet de graça. Ou seja, os dias da Apple estão contados. Já lançou lá, já falou que vai ter um lançamento agora em 2025. É um celular, aí você imagina, o cara foi comprando a mente das pessoas. Sim. Você não quer ter um celular do Elon Musk? Ah, mano, o cara mete um satélite com a internet por satélite dele. Não, ele já tem mais de 5.000 satélites na Pois em é. órbita dele. Pois é, e o Starlink é dele, né? A internet, o Starlink é dele. Então, ele meteu agora o celular que você compra e você não precisa pagar a internet. Já vem com a internet do satélite. Então, olha, O cara é brabo. você lembra quando o Adonis falou, tem muita gente que a autoridade está na função, no que faz, no que é a profissão. Pois é, a profissão da Claro, da Oi, da TIM, da Vivo, ó, já era. Você vai ficar se fiando naquilo que você faz hoje. O que você faz hoje vai ter valor amanhã? Alguém vai querer comprar o que você faz hoje amanhã? Ou alguém vai querer comprar o que você é amanhã? O que vai ser amanhã da sua vida, se você não pensar dessa forma? O que eu mais vejo são pessoas deturpadas nisso. Inclusive, eu estava esses dias lá na minha sede, em Alphaville, São Paulo. Eu recebi 2 mentorados e uma advogada deles, que eles vieram me apresentar uma oportunidade de incorporação. Nós estávamos conversando, tal, analisei tudo. Falei, ó, vou conversar com meu advogado, com meus mentorados, para abrir oportunidade para eles. Aí a moça, ela falou assim, vou aproveitar que você está aqui, eu não te conheço. Eu queria te falar que eu sou uma advogada bem-sucedida, queria te fazer uma pergunta. Falei, beleza, pode fazer. Sou uma advogada bem-sucedida, e eu entrei na área de estética, que é a minha paixão. Desse jeito. Na área de estética, biomédica e tal, pode me informar. Por quê? Então você é neurocientista, ela queria que eu resolvesse o problema. Por que quando eu vou pedir pro marceneiro ir lá para fechar a sala no meio, para fazer a sala, me dá uma preguiça? Por quê? Aí eu, observando ela aqui, fala mais. Por que quando eu vou para abrir minha salão de estética, eu não tenho vontade, aí eu mando cancelar e me dá preguiça, eu quero ficar só no sofá. Aí eu falei assim, porque você não sabe quem você é. Aí ela afastou de mim assim, ó. Ou seja, negou totalmente aquilo que eu falei, né? Já fugiu. Fugiu. Aí falou assim, por que eu não sei quem que eu sou? Claro que eu sei quem que eu sou. Eu falei, quem que você é? Aí ela, advogada. Pois é, aí ó, o seu valor tá no que você faz. Agora eu vou te pedir uma permissão pra te fazer uma pergunta. Quem que colocou na tua cabeça pra você ser advogada? Aí ela, meu pai sempre falou que eu deveria ser advogada. Pois é. Sabe por que você tem vergonha, você tem medo de largar a advocacia, você tá ficando com preguiça, o cérebro dela tá cheio de autossabotagem. Porque você não quer, na sua cabeça inconsciente, você não quer tirar o orgulho do papai e da mamãe.
Sabe qual que é o segundo? O que você acha que é mais empoderador nos dias de hoje? Uma esteticista, quem que você mais respeita com status? Uma esteticista ou uma advogada que é chamada de doutora? Quem? Perguntei pra ela, né? E ela ficou, essa daí ela demorou um pouco pra responder. Ela não queria dar o braço a torcer. Não, quem quer mais, gente? Quem quer mais? Falei, quem quer mais? Quem tem mais status? Ela, advogada. Falei, pois é, então você tá com necessidade de validação das pessoas. Aí eu falei pra ela, mas não é isso que eu. Não é por isso que eu estou falando que você não sabe quem você é. Sabe por que eu tô te afirmando que você não sabe quem você é? Ela falou, por quê? Eu falei, por quê? Por que você não imaginou na sua cabeça que você pode contratar 2 advogados e meter pra trabalhar, rachar a parede no meio, contratar 2 esteticistas e ser dona das 2 porra dos negócios que tá lá? Ela olhou pra mim assim, Rodrigo, e falou assim, olha pros caras que tava, é verdade! É verdade! Não, desse jeito ela falou, eu falei, ué, minha coisa tão simples, pra quem sabe quem é, não tá preso na proteção. Pra quem sabe que veio pra governar e pra dominar, você não está preso naquilo que você faz. Eu falei assim, moça, você tá presa na advocacia ou na estética. Esse ou um ou outro é maligno. Porque Deus te deu todas as coisas. É só você pegar os dois e falar assim, eu quero isso e vou multiplicar o empreendimento ainda, vou fazer mais coisas. Porque é a conversa do talento. Aquele que reteve o talento, dele foi tirado. E foi dado àquele que mais multiplicou. E o cara que foi tirado o talento dele, Olha só. mano, é pesado. Esse É. cara, ele é jogado no mar do esquecimento. Isso é forte demais e é pesado. Então esse aqui, essa parábola dos talentos, ela pode nos ensinar sobre várias coisas. Sobre uma pessoa que não é reinante, igual a moça com falta de identidade. Sobre aquilo que nós estávamos comentando há pouco, relacionado à questão do abrir a boca e de no meu transbordar. Sim. Às vezes você está retendo algum tipo de talento. Então, aqui para que nós possamos trazer para a sabedoria e aplicabilidade é, quem é você? Escreva hoje uma carta de quem é você. Para você mesmo, para o teu futuro, para você analisar hoje. E o segundo, qual é o talento que você tem escondido? Sinceramente falando, qual é o talento que você tem escondido hoje? Qual é esse talento? Rodrigão, quero fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo essa pergunta. E eu carrego ela, inclusive, numa frase. Eu tenho uma frase que chama assim, ó. I love cagadas. Eu tenho uma frase que é I love cagadas. Por que I love cagadas? Porque eu acredito que toda cagada, que você pode chamar do jeito que você quiser, você que tá nos vendendo, pode ser um erro, pode ser um trauma, alguma bobeira que aconteceu na sua vida, um dinheiro que você perdeu, sei lá, uma cagada. Até cocô. Quando você pegar cocô na mão é ruim, mas se você meter ele na terra, ele vira adubo. Exato. E como adubo, um cocô vai nutrir uma árvore para que ela cresça mais forte e possa gerar mais frutos. Então, até cocô e até as cagadas que você teve na sua vida, se você convertê-las em adubo, elas vão frutificar em questões positivas para sua vida. Então, eu quero te fazer uma pergunta aqui, nós podemos fazer um bate-bola nisso, que eu acho que isso aqui vai engrandecer as pessoas que estão nos vendo, qual foi a maior cagada na sua vida que você converteu em adubo, em esterco, para que pudesse chegarmos até aqui e você ter o sucesso que você tem? Conta para nós aí. Boa, olha, tem algumas, tá? Tem algumas aí na minha trajetória. Mas, por exemplo, quando eu entrei pro Exército, eu tinha outra vontade. Eu passei a minha infância e adolescência toda naquele sonho dos pais. A minha mãe sonhava que eu fosse médico. E tá bom, quero fazer medicina, quero fazer medicina, quero fazer medicina. Cheguei na época de prestar o vestibular. Na época, vestibular, para quem é jovem não sabe nem o que é isso, mas era um punk o negócio. Dá mais para medicina, né? É, o bagulho é louco. E coincidiu na mesma época de ir pro Exército, etc e tal. Então, naquela ocasião, eu ainda estava recusando entrar no Exército, num curso de formação de oficiais do Exército, para alguém que precisava de grana, vem de um berço bem humilde, bem pobre, tá, gente? E eu, ao longo do processo seletivo, começaram 10 mil pessoas, Adonis. 10 mil. 10 mil homens num processo seletivo do tal NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva, do Exército, glorioso Exército Brasileiro, no antigo 42 Batalhão de Infantaria Motorizado. Desses 10 mil foram filtrando até que chegar aqueles que já eram universitários.
Eu tinha tentado vestibular de medicina e tinha sido reprovado no vestibular de medicina, que era muito sonho da minha mãe. A minha vontade mesmo, eu gostava muito de economia. Fiz o vestibular da PUC de economia, passei, me matriculei, coincidiu com a época da entrada lá. Mas quando ia para o processo seletivo lá, todas as vezes que chamava o exército, quem é voluntário? Só eu e um primo com a mão baixada. Esse primo, por sinal, hoje é médico, urologista. Logo Só nós dois. Só dedada dos outros. Então, assim, só nós dois com a mão baixada. Os outros, todo mundo levantava a mão. E todo mundo, por que você não é voluntário? Por que você não é voluntário? Por quê? Eu estava matriculado em economia, mas pensando, pô, preciso fazer medicina. Como é que eu vou entrar nesse negócio aqui? Olha só a loucura. E precisava muito trabalhar. Na última entrevista, um capitão, hoje coronel da reserva, chamado Coronel Dorsa, me fez uma pergunta da minha vida, eu contei para ele, o que você já fez? Contei para ele, comecei a trabalhar na infância, vendendo laranjinha. Lá em São Paulo chama de sacolé, né? Ah, sim, que é o chup-chup, Chup-chup, gelinho, sacolé, laranjinha. Comecei... Laranjinha eu nunca ouvi, irmão. Aqui em Goiás é laranjinha. brabo. Aqui em Goiás é laranjinha. E olha, você usou um termo aqui que goiano usa muito, trupica, né? Tropeçar aqui também é trupica. Então eu imaginei que o laranjinha você também conhecia. Laranjinha não, pra mim, no vocabulário, mas agora eu tô aprendido, conectei. Então, nessa época, cara, eu cheguei em Goiânia, precisava de dinheiro, né? Uma dificuldade tremenda. Aí esse capitão vira para mim, você é bom e você não está entendendo onde é que você está. Porque quando eu fui fazer o alistamento, lá na junta de alistamento, a garota virou para mim e falou, você vai para o NPOR. Eu falei, o que é isso? Aí ela, não, tentou me explicar, eu também não entendi, saí de lá. Na última entrevista com o capitão, você não sabe, não está entendendo. A sua chance é, sim, de ser pego, ficar aqui um ano como aluno e sair depois de um ano, ficando até 6 anos numa carreira que seja parte dela, ganhando 25 salários mínimos. Eu falei, opa, sou voluntário. Ele usou a motivação, né? Opa, já sou voluntário. Saí lá na última Quanto seleção. salário mínimo? É isso aí mesmo? Saí lá, tinha uns 50 naquele momento. Perguntou de novo, quem é voluntário? Eu já levantei a mão. Os caras olharam pra mim louco da vida. Como assim você virou voluntário? Resumo, entrei. Deus transformou aquela cagada que eu estava fazendo, porque eu precisava daquele dinheiro, eu não seria um bom médico. Uau, que massa. Hoje eu tenho essa consciência, que eu imaginava um médico, cirurgião, etc. Quando eu comecei a me imaginar atrás de uma mesa, ouvindo o paciente se queixar das suas dores e sofrimentos o dia inteiro e fazendo receita, eu falei, isso não é para mim. Não vai dar. E nunca mais falei em fazer medicina. Essa foi uma. A minha cagada de correr atrás de algo que não era para mim, não era a minha vontade. Nossa, isso é louco, hein, ô? Porque tem um montão de gente aqui que tá correndo atrás e tá sabendo agora que tomou uma decisão errada e tem medo de dar a volta pro outro lado. Entendeu? Massa isso aí que você falou, hein? Então tem vários, inclusive, como a audácia é pouco é bobagem, eu vou antecipar para vocês que sim, eu vou vender os meus erros. E vocês vão pagar caro por eles. Um preço monetário que é alto para vocês pagarem. Mas olha, pelo valor que vocês vão receber, vai ficar muito, muito, muito barato. Como assim, Rodrigo? Eu vou entregar isso para vocês em 2 dias. Vocês vão pagar o tempo de vocês, que é algo que não volta. Em 2 dias de imersão. Eu não vou entregar só o que eu aprendi, que é bom, que é acerto. Eu vou entregar os erros. Porque para que você vai errar o que eu já errei? Sabedoria até aprender com os erros dos outros, né? Você citou agora há pouco, você brincou que eu sou cabeça grande, né? Eu não brinquei, não. É uma visão espiritual mesmo. Tô falando sério, tô te entregando a profecia aqui. Você sabe que os israelenses têm um termo para isso. Rosh Gadol. Rosh Gadol é o cabeça grande. É aquele que desafia. E olha, aquele povo lá, diferente da gente aqui, que sai maturo do ensino médio, já embarca na faculdade. Muitos de nós, inclusive, da faculdade já embarca no mestrado, depois no doutorado, não ganhou nem maturidade de vida ainda. Lá não. Sabe por quê? Porque com 17 anos eles têm que ir para o exército. E lá não é o exército daqui que eu servi, que por mais glorioso que seja, não tem os desafios deles. Lá eles vão para a guerra. Eles estão em guerra eterna. Com 17 anos de idade, 3 anos de serviço militar obrigatório. É obrigatório por 3 anos. Qual que é a média de tempo que eles ficam? 6. Olha só. Só depois eles vão frequentar a universidade. Só que antes, inclusive, de frequentar a universidade, eles saem das Forças Armadas e vão fazer uma viagem pelo mundo. Vão para um desafio. Sabia disso? Sabia não? É da cultura deles. Eles partem para lugares extremamente ermos, desafiadores do mundo. Sempre onde um passa, deixa um recado para o outro e um livro. As memórias. Eu passei aqui, vivi isso, aquilo, aquilo outro. O outro chega, escreve nesse mesmo livro.
Sabia disso aí não, dos israelenses, mano? Em tudo que é canto do mundo. Eles vão para o Nepal, eles vão para a China, eles vão para a Índia, eles vão para lugares extremamente desafiadores. Muitas vezes sozinhos, outras vezes em duplas, no máximo trios. Se encontram por essas trilhas. Eles vão viver esse desafio, que é o momento que eles se libertam. Rocha Gadol vem uma parte daí. A gente podia usar um podcast inteiro só para falar sobre isso. Mas isso também, a ciência também explica quando fala de mindset de crescimento. Tem muita gente que acha que, olha, conhecimento é um dom, inteligência é um dom, que uns nascem com ela, outros não. A habilidade é um dom, uns têm, outros não têm. Isso é a mentalidade fixa. A mentalidade de crescimento é aquela que, olha, a habilidade é algo que, inteligência é algo que eu posso desenvolver. É treinável. É treinável, eu vou crescer. E lá eles têm isso. E esse pessoal volta depois de ter vivido todos os desafios no exército, depois de ter vivido os seus desafios pessoais fora do mundo, eles voltam, se encontram com outros que viveram a mesma coisa e vão empreender. Aquele povo é a nação mais empreendedora da Terra. Tá. E nós aqui estamos aqui, ó, sai da escola, vai direto para a faculdade, aprende na teoria, ensinado por alguém que só fez teoria, que nunca desenvolveu tese nenhuma, nem conhecimento nenhum, nem praticou isso. Por isso que eu gosto da ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Lá só ensina quem aprende, quem trabalha com o negócio. É a única faculdade que eu conheço assim. As outras todas é alguém que estudou o livro de alguém, estudou a tese de alguém, estudou o doutorado de alguém, produziu outra tese, que na verdade é uma releitura ou um compilado, e entrega para o outro, que vai fazer a mesma coisa. Lá os caras estão na prática. Prática. Na prática, Aí é diferente. se desafiando. O que no fim é o Rocha Gadol ou a mentalidade de crescimento? É o que eu estou buscando para mim, que é entender que não tem fim, não tem possível, não tem limite. Não tem. Uhum. Obviamente que eu não sou nenhum Einstein, né? Acho que dificilmente vai surgir um outro Einstein. Mas o Einstein disse certa vez numa entrevista que, olha, eu não sou uma pessoa extremamente inteligente, eu só sou apaixonadamente curioso. Então, se ele tinha, né, o Einstein, um cérebro formado exatamente pela mesma matéria que forma o meu, não tem nada no meu cérebro, nem no seu, que seja diferente do Einstein. E ele já disse que ele só chegou lá porque ele é curioso. Por que é que eu não vou ser um curioso em tempo integral? E para falar em tempo, você que está me ouvindo e de repente está falando, Rodrigo, mas eu não tenho tempo para estudar. Eu trabalho demais, eu tenho muitos afazeres, eu chego em casa, eu sou mulher, eu tenho que cuidar dos filhos e da casa e não sei o que lá, e parará. Então tá bom, pega o seu celular e agora, vai no Instagram, busca aí no tempo. Quanto tempo você passou na semana passada no celular? Se tiver menos do que 5 ou 6 horas aí, eu dou minha cara a tapa. O que você faz com 6 horas por semana no ano inteiro? O cara do Fabrício a tapa lá. O que você fez? O que você poderia aprender com 6 horas por semana o ano inteiro? E olha, tem gente aqui que quando for consultar... 1 hora por dia, né? 6 horas, 1 hora por dia. Tem gente que quando for consultar, tá Deixa eu ver o passando meu aqui, 6 vamos ver. horas por dia em redes sociais. 6 horas e 28, meu. Olha aí, Eu trabalho com isso, né? é outra história. Rapaz, eu passei 1 hora e 20 no RG digital aí, que alguma coisa tá errada. Que porra é essa? Os três tá marcando errado, meu. Abriu o documento, não fechou mais. Porra, eu fechei meu documento toda hora aqui, ó, de documento, rapaz. Que porra é essa? Então, assim, quem não está aprendendo algo novo, Isso é forte, hein, mano? só tem uma explicação: comodismo. Só que o ser humano só cresce da essência, eu já falei aqui da essência de buscar o desconhecido. O ser humano só atravessou o Atlântico porque buscou o desconhecido, só escalou o Everest porque buscava o desconhecido, só chegou na Lua porque eles buscam o desconhecido, só vai chegar em Marte, porque sim, nós vamos chegar em Marte, porque está buscando o desconhecido. Só que você está aí buscando o desconhecido do quê? Do meme, do WhatsApp, do meme do Instagram. A dopamina barata, né? Da foto daquela, desculpa o termo, né? Mas a garota da bunda que você não vai ter. Sabe por quê? Porque você está passando o tempo que a outra passou esculpindo a bunda dela na academia, você está passando olhando, admirando a bunda dela. Aliás, invejando muitas vezes, né? Então não dá. Anota aí uma frase aí, ó. Quem cresce no conforto é nenê. Adulto cresce no confronto. Qual que é o confronto que você tá fugindo? Qual que é o deserto que você tá fugindo? Qual que é o confronto que você tá fugindo, que você deveria estar enfrentando para poder crescer aquilo que você não cresceu nos últimos 5 anos, 10 anos? Mais uma vez você vai repetir os mesmos padrões de comportamento, de pensamento, de hábitos, que ao invés de te tirar da lata de cocô, tá te colocando e afundando mais? Lembra, você nunca vai sentir esse cheiro. Então aproveita o cheiro do cocô, que é igual CC e bafo, mau hálito.
Todo mundo em volta sente. Poucos te contam. Aproveite esse momento agora que eu e o Rodrigo estamos aqui te contando. Tá fedendo, tá fedido, tá feio. Muda, cacete. Faz alguma coisa, caramba, se movimenta, rapaz. Seja audaz. Ou melhor, seja audax, que eu É isso gosto aí. do X, porque o X é exponencial. Exatamente. E por sinal, Exponencialize essa audácia. o nome do meu método é Audax 8, como uma referência ao infinito. Sabe por quê? Porque não tem fim. Aí eu falo com o bichão cabeção, mano. Não tem Manda fim. aí. Vai lá, Não é um explica aí. negócio que você vai terminar agora. Eu dei o exemplo do Elon Musk. Você tá pensando, como que eu vou chegar a ser o Elon Musk na vida? Bom, se você tem um limite, você não vai chegar nunca. Não sou eu que estou limitando você, é você que está se limitando. O Musk tem síndrome de Asperger. Sabe o que é síndrome de Asperger? Autismo. Lembra que eu disse que Ele e o Messi. Daqui a pouco tá todo mundo querendo ficar bonito. Eu quero ter autismo, É né? isso pra aí. você- Lembra que eu disse que o ser humano audaz é aquele que consegue realizar coisas em circunstâncias extremamente difíceis? O cara do Asperger criou a Tesla, criou a Starlink, fez o foguete da ré, passou vergonha dos cientistas que eram os heróis dele, que desmereciam quando ele falava que isso era impossível, e vai chegar em Marte. É. Com Asperger. E você, o que você tem? Preguiça, provavelmente. Muitas Preguiça, vezes. Procrastinação, medo e não sabe quem é. Resolve isso aí, bora. Agora, Adonis, você falou sobre propósito, você me fez uma pergunta sobre propósito e eu te respondi. Mas eu queria voltar nesse tema propósito, um pouquinho, se você me permite. Sabe por quê? Porque boa parte das pessoas que a gente está convidando, inclusive, para me acompanhar, até porque eu venho do mundo corporativo, empreendendo e trabalhando, liderando, né, enfim, cargo executivo, aquele negócio todo, são ou empresários, ou aspirantes a empresários, aqueles que sonham em um dia empreender, ou que estão se preparando para empreender, querem começar da forma certa, ou que já lideram em qualquer nível, gerente, supervisor, diretor, etc., ou querem liderar, né? Então, se eu coloco tudo isso no pacote, a gente está falando de empreendimento, certo? Para você, o que é empreender? Empreender, É, testar, construir, concluir, show. conquistar, transbordar, ensinar. Acho que empreender é um estilo de vida, né? Nós formos filosofar sobre empreender. Tô empreendendo desde quando eu saí da barriga da minha mãe, né? Acho que foi um empreendimento. Exatamente. Tem uma definição que é muito minha, que empreender, no fim, é empregar esforço, energia e propósito na busca de transformar algo ou alguém. Por que algo ou alguém? Empreendimento, a gente acaba falando muito de empreendimento no contexto de empresa, que é privado, Corporativo, mas empreendimento muitas vezes é um empreendimento social, que não tem fins lucrativos, que transforma vidas, por exemplo, as igrejas, etc., que exige muito empenho, muita energia, muita busca de recursos, muita liderança para cumprir esse propósito. Então, empreender é isso, para mim, seja no mundo privado, seja no mundo de uma atividade social ou de um propósito público, por exemplo. E nesse sentido, eu acabei chegando à conclusão também nessas minhas pesquisas do empreendimento mais antigo da história da humanidade. Tem 3.500 anos esse empreendimento. E olha, todo empreendimento, seja uma empresa pública ou uma empresa privada, seja uma ONG, seja o que for, é como nós. Os empreendimentos nascem, eles se expandem, eles crescem, muitas vezes eles se saturam e morrem. Se a gente for parar para pensar, qual é a empresa mais antiga que eu conheço? No Brasil, o Banco do Brasil. E como é público, talvez não tivesse até hoje, se não fosse público. Das companhias que eu trabalhei, a que eu trabalho hoje tem por volta de 140 anos. A outra tinha mais de 200 anos, trabalhando numa empresa japonesa também. Mas eu desconheço uma empresa que tenha, ou um 100 empreendimento... anos, né? É difícil, né, irmão? Hoje em dia, né? Eu desconheço qualquer empreendimento assim que tenha mais de 300 anos, 400 anos. Quem dirá 3.500 anos? Você conhece um? Vou te Não contar conheço um não, agora, irmão. então. Um empreendimento que tem 3.500 anos, nunca foi tão próspero como agora, está em plena marcha e nunca deixou de existir, não vai parar, porque está firmado num propósito forte. É um ensino, educação? Vou chegar lá. Nada, absolutamente nada, para alguém ou uma organização que está aliançada em um propósito forte. E eu estou falando de Gênesis 12, 2. Quando Deus chama Abrão e diz assim:
sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Adonis, aquele povo vem enfrentando tudo, todo tipo de impossível ao longo desses milênios. Eles enfrentaram o Holocausto, eles enfrentaram a diáspora, eles enfrentaram perseguições por todos os lugares do planeta por onde eles passaram e enfrentam até hoje. Escravidão, Escravidão. perseguição. Só que eles nunca pararam. Você concorda comigo que quando eles se espalharam, por exemplo, por todo mundo na diáspora, eles não poderiam, por exemplo, ter se convertido, inclusive na marra, a qualquer outra fé? Ou poderiam ter se tornado ateus? É provável que boa parte das pessoas ali até tenha, Podem ter tido essa... mas o empreendimento de ser a grande nação, não parou. E em 1918 eles conseguiram, enfim, retornar a ter o estado deles nação, na né? terra prometida, que é Israel, com um voto de Minerva, para quem não conhece essa história, de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, numa reunião da Liga das Nações, que depois veio se tornar Organização das Nações Unidas. E hoje a gente vê muito imbecil aqui no Brasil, inclusive atacando a existência do Estado de Israel. Né? É. Nós que E não entendem que... Nós que, através de Oswaldo Aranha, tivemos um papel fundamental, né, para eles. Quando esse povo chegou em Israel, em 1918, eles encontraram aquela terra que mana leite e mel, no primeiro momento? Não. Na verdade, encontraram o deserto, então. Só que hoje... Só que eles foram olhar para o impossível. Hoje eles exportam tecnologia de como produzir em solo árido e desértico para o mundo. Aquele povo, Os caras fazem chover, moço. eles vêm enfrentando de Faz tudo, chover. olhando para o impossível, sabia disso? É. Quando que eles aprenderam isso? Se lembra? Ao longo da história deles, né? Um povo com uma história forte, né? Ao longo da história deles, mas eu me lembro especificamente de Êxodo. Com Moisés. Quando, com 400 anos de escravidão, eles levantaram um clamor ao céu, pedindo a Deus que os libertasse da escravidão. E aquele clamor subiu aos céus e alcançou a Deus. Por que eu estou dizendo que foi ali? Você concorda que um povo escravo acaba tendo uma mente limitada naquele contexto? Eu consigo imaginar os egípcios, que naquela época era a nação mais poderosa do mundo, rindo deles. Você concorda que eles estavam clamando? E foi um clamor que eu entendo pelo relato bíblico, coletivo. Imagina os guardas rindo deles. Vocês estão clamando para quem? Aquele povo eram os bons engenheiros, os bons arquitetos, os astrólogos, os astrônomos, etc. Deuses, né? Era a turma da ciência. Ciência naquela época, né? E Ah, para eles, os deuses deles, todos ou você podia ver ou você podia tocar. Via-se o sol, via-se o Nilo, via-se as estátuas, tocavam-se as estátuas. Quando eles viram os hebreus clamando por um Deus que não existe, para, né? Estão achando que esse que nem existe vão tirar vocês daqui? Só que foi para esse Deus, que para os egípcios não existia, que eles clamaram. De lá para cá, eles vêm olhando para o impossível e vêm fazendo o impossível acontecer. Você citou aqui o Munhá. Na minha infância, a gente tinha a Liga da Justiça. Era um desenho animado que tinha lá o Super-Homem, o He-Man, uma série de coisas. E eu lembro, por exemplo, na Liga da Justiça, que tinha as redomas, os escudos. Aqueles escudos invisíveis que tentavam atacar o lugar, a cidade, tinha um escudo, lembra? Isso aí tem direto. Nos desenhos. Ultimamente teve um filme da Marvel aí que o ator até faleceu, esqueci o nome agora, né? Que criou-se de novo aquele escudo. Pois é, aquilo era... É o Sombrinha lá, pô, Sombrinha. Lembra aí pra gente. O cara lá, do Negão, pô. Filme da Marvel. Pantera Negra, Pantera Negra tá até aqui, pô. Lá. Não é nem o filme do Pantera Negra, é o que conta também a parte final do Pantera Negra, esqueci o nome do filme, mas tem lá o escudo, lembra que tem o escudo? Lembro. Pois é, aquilo existia? Não. Aquilo existe? Acredito que existe, Hoje existe. Eu acredito que existe. Quem criou foi os israelenses. Eu achei que você estava falando do sobrenatural, entendi. Existe por conta impedir os mísseis de chegarem lá, né? Primeiro foi o sobrenatural. Porque aquele povo está enfrentando inimigos de 7 lados diferentes e nunca perde, porque o sobrenatural está sobre eles. Sim. Mas olha, eles criaram esse escudo impossível no mundo real.
De que forma? Imagina você que está aí. Você viver num condomínio. Os vizinhos do condomínio, em todos os lados, odeiam você. Eles querem que não exista seu condomínio. E nem que você exista. E todo dia eles lançam foguetes, mísseis, na sua direção. Então, todo dia cai um Os caras soltam um peido, cai um míssil. na tua casa ou no teu vizinho. Alguém morre, alguém se fere, e todo dia tem o quê? Todo dia tem um amanhã, não tem? Então você já sabe o que vai esperar. Foi isso que os israelenses encontraram no início da década de 2000, até 2010, mais ou menos, 2000 e alguma coisa. Só que um primeiro-ministro deles olhou para o céu e, de novo, ele viu o impossível. Ele viu um escudo. Eu fico imaginando esse cara, ele devia ver Liga da Justiça. Ele viu esse escudo, chamou os cientistas israelenses e falou, vamos fazer. O que ele escutou? É impossível, não tem como, não existe meio de fazer isso. Tem, se vira, dá o jeito, mobilizou recursos, mobilizou investimento, reuniu mais gente, foram atrás. De gente que se aliançou com aquele impossível e foram fazer. E hoje eles têm o Iron Dome, que muita gente viu aí em ação, Em ação agora, na guerra. com as cenas da guerra, né? Só que chegou um ponto que o Iron Dome estava ficando muito caro. Cada vez que eles disparam um míssil do Iron Dome para bater um foguete inimigo, é uma fortuna, são milhões de dólares que se gasta. Dinheiro que faz falta em outros lugares. Outra vez alguém olhando para aquilo falou, não, e se a gente apontar um laser para esse troço, ao invés da gente disparar um foguete? Ah, isso é impossível. O laser a gente usa para clarear os dentes e para apagar a tatuagem, cara. No máximo, cortar uma placa de metal, fazer uma gravação na madeira, não é assim? Uhum. Pois é, só que eles foram lá e fizeram. O Iron Beam, para quem não sabe, os israelenses têm um feixe de laser que, a depender da luminosidade do sol, ele aponta para o míssil adversário e explode. Então, hoje eles têm não só um, eles têm 2 escudos, 2 redomas. E detalhe, custa 1/10 do outro escudo. Eles aprenderam a olhar para o impossível lá em Êxodo. E eles estão até hoje olhando para o impossível. Só que a gente fica parando no nosso difícil. Não é nem no nosso impossível, Adonis. É, Como é que a gente vai avançar? massa. Isso é incrível. Você tá falando disso, tá me vindo uma parada que aconteceu comigo na minha trajetória no marketing digital. Eu sou um cara que eu sou filho de macumbeiro e de empregada doméstica. Tive um treinamento extremamente torto e ruim, com princípios e valores um pouco deturpados ao longo da minha infância. Família de classe média baixa, nunca me faltou nada na minha casa, mas eu saí de casa aos 12 anos para jogar futebol, passei fome, comia resto de comida das pessoas no shopping, porque passava vontade de comida. Um garoto, 12, 13, 14 anos. Mas esse mesmo garoto, que pai abriu uma empresa com 15 anos, me emancipou com 16 anos, abriu uma empresa no meu nome, eu jogava bola. Quando eu voltei pro Brasil para fazer faculdade, trabalhar, o que aconteceu? Essa empresa estava estourado o nome, eu comprei uma motinha lá de sacrifício, apreenderam minha moto, que eu tava com 14 processos trabalhistas no meu nome e devendo mais de 350 mil reais no banco. Aluguéis, dinheiro de empréstimo, enfim. Uma moto que valia 8, uma dívida de 350. Pegaram, aprenderam, eu não conseguia trabalhar, então já foi daquele jeito. A única vez que eu tinha pagado meu IPVA, que eu me via devendo. Aí eu paguei meu IPVA, os caras me pararam, aí eu falei, pode ir, do Petão, pode ir que tá pago. Aí o cara, vou ter que aprender o como. Agora que eu paguei tudo. Aí o que acontece? Esse cara, que ainda foi fazer uma faculdade na época, graças a Deus que eu escolhi aquilo que eu amava e não aquilo que eu fui direcionado através de programas. Meu pai ele falava assim, Rodrigo, só existem 3 profissões do mundo: médico, engenheiro e advogado. Eu prefiro ter um filho morto do que um filho que não faça essas 3. Eu falava desse jeito. E aí, irmão, eu falei, eu vou fazer educação física. Inclusive, quando eu voltei pra minha cidade natal, e aí minha mãe queria me colocar na escola particular, eles fizeram um esforço tremendo e eu via que eles pagavam com dificuldade aquela mensalidade da escola particular, porque eu sempre estudei escola pública. E eu cheguei pra minha mãe depois de 2 meses estudando e falei, mãe, eu não gosto de estudar, você tá gastando dinheiro à toa. Eu fui esse cara. Cara, olha que loucura. Um cara aqui que hoje tem um mestrado, doutorado, é o cara que falou, mãe, eu não gosto de estudar, eu não quero estudar, você tá gastando dinheiro à toa, eu vou jogar futebol. Falei pra ela, ok, esse cara. Hoje é o cara que tem uma empresa de educação. Meu negócio é educação. Meu core business. Nada
da saúde e na área do público final. Chama Puros. Então, é um cara hoje que faturou ao longo dos últimos 5 anos milhões e milhões de reais com a educação. Obviamente que Deus está na frente. E você falando dessa questão do impossível, eu quero trazer aqui uma parada que eu vou, acho que, colocar até o meu recado final para as pessoas aqui. Quando eu entrei nesse mercado digital, eu era personal trainer. Eu era um cara que vivia uma vida muito boa, viajei para os Estados Unidos, sendo personal trainer, Sim. tive sucesso, mas não tinha rompido no que eu vivo hoje. Hoje, para quem não sabe, para quem me acompanha, eu moro no maior condomínio do estado de São Paulo, num dos mais, com a maior segurança. Sou vizinho do Flávio Augusto, sou vizinho do Zé Roberto, sou vizinho do Pablo Marçal, sou vizinho do Denilson, sou vizinho do apresentador de programa de TV, dono de diversas multinacionais, empresas multibilionárias no Brasil e no mundo. Sou vizinho dos apresentadores, enfim, vizinho do Alexandre Pato, enfim. E não é aqui por arrogância, é para te dizer que, às vezes, o lugar que você está hoje não determinará o lugar que você vai estar amanhã. E aí eu quero trazer as palavras do Rodrigo. Pode ser que o seu difícil está impedindo você, mas às vezes tem pessoas olhando para o impossível e avançando. Exatamente. E aí, o meu changing the game, meu change the game, eu posso te dizer que foi baseado nisso que você falou, relacionado ao impossível. Como? Em 2019 para 2020, eu estava nos Estados Unidos e eu vim no meu coração, no meu peito, assim, uma vontade. Entra nesse trem no mercado digital. E eu vou falar isso para te ajudar, porque eu sei que você está colocando uma expectativa na sua vida há muito tempo. E você está na expectativa errada, mano. Como assim, Adonis? Vou te explicar. Se você não sabe, a maioria das pessoas coloca a expectativa no lugar errado, no resultado. Mas a expectativa verdadeira que você tem que colocar tem que ser naquilo que você controla. Por quê? Porque quando você coloca uma expectativa no resultado, você começa a fazer, o resultado, a realidade vem, ela amassa o seu resultado, porque ele não vai acontecer do jeito que você quer, principalmente no começo de algo novo, e você vai acabar com uma grande frustração, desistindo em 99% das vezes. Sim. Então, Adonis, o que eu faço? Faça como eu fiz, não sei como, com a graça de Deus. Eu coloquei a expectativa e aprendi, eu tive esse aprendizado para te colocar agora, no skin the game, na prática. Fazendo, igual você escreveu o livro, foi aprendendo. Exato. Eu tô te tirando esse aprendizado, extraindo de algo que eu vivi. E não de um artigo que eu li. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a expectativa no quê? Mano, eu vou entrar nesse mercado digital, mas eu vou fazer o seguinte. Durante 6 meses completos, eu não tô nem aí qual que é o resultado de visualização, qual que é o resultado de quantidade de pessoas na live, mas eu vou fazer durante 6 meses direto. Um conteúdo diariamente pro meu Instagram. Tinha 900 pessoas, só amigo e pessoas que me odiavam, né? É assim, no começo só tem pessoa que não gosta de você, que te inveja, que quer só ver você se fuder. É Semana assim, passada eu comemorei meu primeiro hater. Olha que benção. Eu celebrei e falei, olha, só te ataca quem acha que você é grande. Quando você é pequeno, ninguém te incomoda. Ninguém se incomoda com você. Então, eu tenho até a camisinha dos meus haters. I love my haters. Eu uso ela. I love my haters. Porque são eles que me expandem. Eles que me divulgam para que às vezes eu vou conhecer. Então, eu falei, cara, eu vou fazer todo dia uma live e todo dia um conteúdo. E eu comecei. Comecei com 0 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, 7, 4, 5, beleza. Ao final desses 6 meses, eu falei, cara, eu vou fazer um lançamento digital. Aí eu marquei data. Dia 14 de julho, eu vou fazer meu lançamento digital. Adonis, onde você quer chegar, você vai entender. Eu saí de 900 e tantos seguidores quando eu comecei, e quando foi junho, dia 3 de julho, eu bati 15 mil seguidores. Eu comemorei. Uau! 15 mil seguidores. Uau, pra mim era um negócio muito legal. E aí eu tive meu Instagram hackeado, mano. nossa. Aí presta atenção. A minha esposa, ela fala assim, Adonis, a coisa que eu mais admiro em você é a sua energia. Você tem uma energia, tal. E eu nunca, nós estamos 12 anos casados, eu nunca vi você do jeito que eu vi naquele episódio que você teve o Instagram hackeado. Porque eu olhei, sabe o que, Rodrigo? Eu olhei aquele negócio assim, mano, aquilo que eu investi durante 4, 5 meses foi me tirado assim de uma forma injusta. Então eu fiquei de luto 2 dias. E aí eu tive 2 opções, fugir ou lutar. O que eu decidi? Vou começar do zero essa porra aqui, velho. Não vou parar nisso aqui. Beleza. Lançamento em julho. Eu comecei em junho novamente, dia 4. Não, dia 5 eu voltei a operar o Instagram novo. Por uma misericórdia, uma graça de Deus,
Chegou em julho, eu já tava com 12.500 pessoas no Instagram. Uma coisa assim, acelerou de uma forma incrível. Só que eu vou trazer agora o contexto de que pessoas às vezes param e que quase eu desisti. Então, pro meu primeiro lançamento digital, e hoje eu posso falar para vocês, o meu core business é híbrido, mercado digital e presencial. Só que grande parte do minha prosperidade, ela veio do mercado digital, ok? E aqui eu tô te contando a trajetória do meu primeiro lançamento. Olha o que aconteceu. Hackeado o Instagram dia 3 de junho. Eu tenho as datas. Dia 25 de junho, eu comprei um iPhone 11. Meu primeiro iPhone nos Estados Unidos. Tô fazendo a barba, falaram que era a prova de água. Tava fazendo a barba, irmão. Barada caiu na água. Eu tirei de boa. Depois ele parou de funcionar. Eu falei, tranquilo, paguei a parada do seguro, vou levar lá. O cara, daqui um mês vem. Nossa. Eu não tenho um mês, eu tô fazendo um live. Eu falei pros caras, eu não tenho um mês, irmão. Tô fazendo um live. O cara, só daqui um mês. Aí o que eu fiz? Voltei a fazer minhas lives com o Samsunguinho. Aquela imagem vagabunda. Me desculpa, o Samsung bom tem uma imagem boa. Não é nada contra. Mas o Samsunguinho que eu tinha, filho, era ruim demais. Aí eu já perdi o tesão, já dei uma broxada. Falei, mano, tô achando que... Aí a cabeça, tô achando que não é pra eu fazer. Tá vindo um sinal. Aquelas pessoas muito loucas, né? Não, tá vindo um sinal que eu acho que não é pra fazer. Vai vendo o sinal aí. Presta atenção. Aí, irmão, a última que era pra eu brecar mesmo. Eu gravava aulas para uma escola digital desde 2016. Essa pessoa, que nós fizemos uma parceria, eu iniciei com ela essa empresa. Só que eu era o empregado dele. Entendi. Então eu gravava as aulas, ganhava uma remuneração, não era sócio, ganhava uma remuneração. Mas de qualquer forma, eu gravei ao longo de 2016 até 2020, 3.900, 3.800 aulas de fisiologia. Muita coisa. Muita coisa. Aulas digitais. E eu não conheceria esse mercado se não fosse esse rapaz que era o administrador da empresa que eu trabalhei. Uhum. E eu falei pra ele, cara, eu vou entrar no mercado digital. Quando eu tomei a decisão lá em dezembro, eu falei, eu preciso honrar esse cara. Então eu liguei pra ele. Falei, irmão, eu liguei pra ele em maio. Irmão, eu tô pensando em fazer um lançamento digital pela minha empresa. Então quero que você seja a primeira pessoa a saber. Quero continuar com a nossa parceria, se você não se importar. Mas eu tô aqui te ligando pra te agradecer, porque você despertou isso em mim. E pra te dizer uma coisa. Independentemente do resultado, eu não sei qual é o resultado que vai dar. Eu queria te dar metade desse valor, como honra. Falei pra ele. Eu só quero te ligar pra primeiro, você saber disso, que eu te honro. E pra que você saiba, porque você vai ver eu fazendo a parada acontecer. Quero te honrar com isso. Aí, o que aconteceu? Ele é um dos caras mais visionários, mais inteligentes. Foi um dos grandes mentores que eu tive na minha vida. Só que ele tem um ponto a melhorar. Que eu oro a Deus para que ele tenha melhorado isso. Ele é um cara arrogante. Um cara com ego, egocêntrico. Entendi. E na hora que eu fiz isso com ele, eu acho que ele sentiu nisso. Ele falou assim, me ligou depois de 2 dias. Ó, você tem R$2.000? E eu falei, não. Só na conta de emergência. Não, então eu vou investir R$2.000, que aí eu invisto R$2.000 e eu opero aqui a parte de tráfego e eu coloco todas as plataformas para rodar, porque eu não sabia, eu só sabia fazer live. E aí a gente divide o valor então. Fica o sócio então. Aí eu falei, então beleza, vou ter a ajuda dele ainda, que já tá no mercado desde 2016. Eu falei, beleza, velho. Aí eu cheguei pra minha esposa, Lud, nós vamos precisar pegar 2.000 do fundo de emergência. Ela olhou pra mim e falou assim, pra quê? Eu falei, uai, pra investir. Ela, investir no quê? No Facebook. Rodrigo, ela olhou pra mim, velho, mas em 2020, não tinha essa noção aí. Como que investe dinheiro no Facebook e o dinheiro volta? E eu olhei pra ela, não sei. Eu só sei que volta. Ela falou que volta. Mano, minha esposa tava louca, ela não queria, cara. E eu peguei o dinheiro e investi. Beleza. Aí isso aí foi antes da gente ter hackeado o Instagram. Então foi lá em maio. Então em junho hackeou o Instagram, naquele tempo, beleza. Por que eu tô te falando isso aqui agora? Porque eu tive 3 episódios que poderiam fazer eu desistir. Primeiro, esse episódio do hackear o Instagram. Segundo, o episódio do celular.
E o terceiro foi a sociedade, que 10 dias antes do meu lançamento, em julho, dia 4 de julho, exatamente, teve um probleminha interno. E aí eu liguei pro Léo, o Léo me ligou, bravo, bravo, bravo. Irmão, falei pra você que não era pra fazer isso aqui, tal, 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 tal. Aí eu falei pra ele, não, Léo, mas espera aí, eu te avisei com antecedência que eu ia fazer isso. Ele ficou meio que enciumado que eu chamei um rapaz me ofereceu uma consultoria gratuita. Eu quis conectar ele com o Léo porque eu sabia que ia ser uma coisa boa pra ele, Entendi. só que ele não queria. E aí eu fui e entrei. Falei, não, irmão, eu quero essa consultoria, então, me ajuda. E aí eu mexi em alguns pontos através da consultoria que o cara me deu pra poder, porque o cara já tinha muito resultado no mercado. Faturava 2 milhões por mês. Nossa. O que aconteceu? Ele ficou muito enciumado, muito nervoso, de uma forma que eu nunca tinha visto. E aí ele me ligou, me descascando, Rodrigo. E aí eu falei, na hora, eu fiquei numa frequência que eu chamo de frequência delta, que é uma frequência que a gente entra em câmera lenta quando você sofre um acidente, quando você tá em um nível de adrenalina muito Sim. alto. E quando você tem uma conexão com Deus de cura, acontece um milagre. Então, naquele momento, eu entrei em câmera lenta e fiz cálculo na minha cabeça e falei, cara, eu tô sendo estagiário dele ainda, o resto da vida. E naquela hora eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida e falei, ô Léo, dessa vez, irmão, eu não tô trabalhando pra você. Dessa vez, você está trabalhando comigo. Eu ainda falei assim, você está trabalhando comigo num projeto que é meu. Eu não estou trabalhando pra você, tem que ficar claro isso. Mano, pra que eu falei isso? Ele, ah é? Então eu tô fora! Faz Meu Deus. você aí! Pum! E aí nessa hora, cara, faltando 10 dias pro lançamento, meu chão caiu, irmão. Eu imagino. Meu chão caiu. E eu falei, putz, mano, não é pra eu fazer isso. Como que eu vou fazer? Como que eu vou colocar 3.900 aulas dentro de uma plataforma? Eu não sei fazer domínio, eu não sei fazer site, eu não sei fazer porra nenhuma, eu nunca fiz isso. Aí eu cheguei de novo numa encruzilhada de decisão pra falar assim, vou fugir? Eu Ou vou vai lutar. lutar? E aí, cara, eu não sei como, velho. É Deus me dando graça. Eu tomei a decisão de fazer o quê? Mano, em 7 dias, eu chamei um amigo meu, Kaique, quero mandar um beijo pra você, Kaique. Se eu tô onde eu tô hoje, você é um dos grandes responsáveis de amigo de estar do meu lado pra poder ter ajudado isso acontecer, viu, meu irmão? O Kaique veio e falei, irmão, te dou um valor aqui, vão aprender essa parada na unha. Se tiver que ficar sem dormir, você fica? Fico. Aí eu entrei pro meu escritorinho, que era um quarto de um apartamento de 72 metros quadrados. O escritório ele devia ter uns 3 metros quadrados. E nós ficamos 7 dias, irmão. Eu aprendi a fazer. Eu tive um PhD em marketing digital através do YouTube durante 7 dias em Vendo imersão. vídeo pra... Vendo vídeo para aprender, passo a passo. E eu fiz domínio, site, subi plataforma, fiz um montão de coisa, subi, criei plataforma, mudei site, fiz domínio, registro, e-mail, saque, tudo. Em 7 dias. E aí, quando eu fiz o meu lançamento, o que eu ouvia ao longo dessa trajetória? A métrica do mercado digital é você fazer 100 mil reais depois do 8º lançamento. Então eu já estava preparado para um resultado que não ia ser a mudança da minha vida. E esse meu ex-sócio, ele falava, Lude, muito amigo nosso, né? Lude, ele brincava, tá preparada para perder esses 2 mil que você investiu? E minha mulher ficava louca. Você tá preparada para você perder esses 2 mil? Tá preparado? Tá preparado? Tá preparado? Só que o resultado que eu tive, cara, foi um resultado assim extraordinariamente agraciado por Deus. Foram múltiplos 6 dígitos que a gente fala no lançamento. Meu primeiro lançamento. Foi mais de 300 mil reais. Aí o que eu fiz? Peguei o valor, depositei os 50% para esse cara, porque eu tinha prometido e honrado e falado assim, desconectei dele e falei assim, ó, essa é a minha gratidão por você. E minha chave virou na minha cabeça. E no momento que eu vi aquele montão de dinheiro, cara, eu pagava um apartamento na época, um financiamento de apartamento, que eu olhei e falei, cara, tô com o valor desse apartamento aqui inteiro, não acreditava, Rodrigo. Porque, deixa eu te falar, a vida do personal trainer não é ver dinheiro dessa magnitude. O que eu via na minha conta era no máximo 15, 20 mil reais. Eu nunca vi do nada estacionado esse dinheiro, então na minha cabeça veio assim, ó. E eu falei, isso aqui é a parada que vai transformar a minha vida, a vida da minha família, da minha próxima geração. E eu caí pra dentro nisso. Só que no mesmo momento, o Espírito Santo veio e aqui tá o aprendizado contextualizando de tudo que nós falamos até agora. E eu quero que você entenda bem, preste bem atenção no que eu vou falar, você que tá me vendo. Sempre antes
de uma grande glória de Deus na sua vida, você vai sofrer uma enorme resistência. Nossa. Eu quero que você anote isso. Você está vivendo uma resistência em alguma área na sua vida hoje? Meu irmão, presta atenção. Não desista, porque você está muito próximo de acontecer a maior glória da sua vida. Qual é o grande pau? Satanás não é onipresente, mas ele enxerga um breve futuro. Com certeza absoluta, o diabo já via o apavoro que eu tô arrumando no mundo É espiritual. isso aí. Porque onde eu vou, a palavra de Deus vem comigo, o reino dos céus vem comigo, pessoas são convertidas, pessoas são transformadas, e a plataforma que eu uso é a internet. Portanto, ele tentou por muitas vezes, nessa trajetória de 6 meses, internet. me tirar do jogo. Ele falou assim, esse fila da mãe, desse moleque, desse louco, vai tirar muita gente do inferno. E aí ele tentou me parar. E quase eu desisti. E hoje minha esposa, minha filha olha, e elas me agradecem assim com o olhar, que bom que você não desistiu. E deixa eu te falar, irmão, quase eu desisti. Então eu quero te dizer uma coisa, irmão. A maioria das pessoas desiste. Sabe qual é o problema da tua vida? O Rodrigo falou aqui, você não precisa do impossível. No dificinho você já desiste. Isso. Numa dorzinha de barriga você já desiste. Sei lá, num processo você já desiste. Num não você já desiste. Numa venda que você não concluiu você já desiste. Irmão, presta bem atenção. Não sei o que você está passando hoje, mas o que eu quero te dizer é, você está a um passo. Você está a um não desistir da maior virada da sua vida. Em todas as esferas. Deixa eu te falar, se eu tivesse desistido, eu estaria no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas. Não tinha hoje, não é sobre dinheiro, mas é importante a gente exacerbar resultados. Não tinha hoje um resultado multimilionário de faturamento e de empresas, e mais importante para mim, de impacto de pessoas, porque hoje já passaram pelos meus cursos, plataformas, pós-graduação, institutos, mentorias, mais de 80 mil pessoas. Então, é sobre esse transbordo, quase, Rodrigo, que eu desisti frente a resistências que, vamos concordar, colocariam turbulência no barco de qualquer um. Nossa. Então pode ser que você esteja enfrentando uma resistência maior do que aquela que eu enfrentei. Mas eu quero te dizer aqui, como um profeta de Deus na sua vida, desista sim. Desista de desistir. É isso aí. Vai em frente, com audácia, com coragem, e faz esse medo seu fazer assim, ó. Você é brabo, hein, velho? Você é corajoso, hein, mano? Nossa, é louco! Faz ele bater palma pra você, pra sua coragem. Sobre isso, Rodrigo. É isso aí. Acredito que é sobre isso. Essa é a audácia que nós carregamos, né? Adonis, muito obrigado, tá? Acho, não tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai entregar para muita gente aquilo que eu disse para você que é um dos propósitos que eu tenho, que eu assumi com base na fala de alguém que eu não conhecia, que não me conhece até hoje, que é muita coisa que está aqui, que pode ser um milagre para quem está do outro lado. Se não foi um milagre para você, mas você nos acompanhou até agora, quer dizer que você gostou desse conteúdo. Compartilha com mais alguém. Curte, compartilha. É só isso. Só isso. Basta e mais nada. Massa. Meu irmão, muito obrigado, tá? Lindão, tamo junto. Obrigado mais uma Felizão vez. ter você aqui. Sempre é um privilégio aí poder te ouvir, aprender com você. Que isso, eu que Gratidão. aprendi Me muito. sinto honrado pelo convite de estar aqui no Pode Ser Audax. Pode Adorei, ser. adoro o nome. Cara, você me inspira, aprendo muito contigo. Obrigado. Você tem um conhecimento, uma sabedoria violentos. Fico muito feliz como irmão em Cristo de saber já espiritualmente a potência que você tem, a magnitude que esse projeto vai tomar. E a gente sabe, né, que quem chega primeiro bebe água limpa. Então que você possa aproveitar, você que está nos vendo aqui, não somente esse episódio, mas todos os outros. Siga Rodrigo Inácio aí nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram, Rodrigão? Rodrigo Inácio Audax 1. É isso, Rodrigo Inácio Audax 1. Já também deixa um like aí nesse vídeo no YouTube, já compartilha pra galera, porque às vezes você não tá abrindo sua boca ainda, mas você pode doar o que o Rodrigo falou aqui, às vezes o que eu falei que pode ter transformado você. Cara, se mexeu com você alguma coisa que nós falamos, faz combinado, não precisa pagar nada. Só compartilha com alguém, pode salvar uma vida esse conteúdo. Tamo junto, obrigado pela tua audiência aqui, é nóis. Ó, me segue e compartilha esse conteúdo. Segue e compartilha o conteúdo do Adonis também. E principalmente, não esquece, audácia pouca é bobagem. Expanda a sua. Abraço, fica com Deus. Tamo junto, até depois do apocalipse, é nóis.
Valeu, meu irmão. Valeu, lindão. Tamo Cara,